ataque do LDU não joga. Você quer o nome dele? Qual? 3.800 metros. Boa noite, até amanhã. Valeu, Tigrão, grande abraço. Olha, daqui a menos de 48 horas a bola vai rolar no Brinco. Derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes. Agradecendo a todos que estiveram mais uma vez conosco, a nossa equipe técnica, a Comodoro Esportes de Carlos Batista. E amanhã tem mais na programação da Rádio Bandeirantes. Na sequência, Ulisses Costa com São Paulo e LDU. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Pontualmente, hein, Zé? Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na... A bola volta com o time do São Paulo, domina Lucas pelo setor de esquerda, campo de ataque, tentou buscar Caleri, não consegue, a bola volta com o Piuvi, ele domina do campo de defesa, vira jogada, Adé domina pelo setor de direito do campo de retaguarda para Mina. Mina domina para o time da LDU, tentou levantamento à frente, vem o Wellington para tirar, o árbitro para, marcou a falta do Wellington, tá parado o jogo em cima de Barra, é falta para o time do LDU, bater pela direita, campo de defesa. E agora já ganha o primeiro tempo da partida, né? LDU tem vantagem, venceu o primeiro jogo por 2-1, o empate serve para a equipe equatoriana. É bola no campo de defesa para ser jogando novamente o time da LDU. Bola foi solta para Mina. Mina domina, tenta o levantamento à frente. Vem o Wellington de cabeça, corta, tira para volta na intermediária. Recolhe 26, jogando o Alisson. Alisson protege. Tenta o toque de bola. Erra o São Paulo. Arboleda não chega. A bola volta. Entrada da grande área para Alvarado. Ele dominou, tentou bater pro gol. Dá o tapa na bola, Rafael. A pancada vem da direita. Rafael espalma, manda para a linha de fundo. Escanteio para LDU. Bater pela esquerda, campo de ataque. E agora o próprio Alvarado que arriscou esse chute, uma bomba para cima do Rafael. Já se prepara para a cobrança do escanteio, o primeiro do jogo por aqui. Escanteio, vem para a cobrança de escanteio, se posiciona Alvarado. Ele vem bater escanteio para o time da LDU, comecinho de jogo para você, placar de 0-0. 2-1 para a LDU no 180 minutos. Levantamento na grande área, Caleri, a bola volta de primeira batida, gol. Vai embora para a linha de fundo, pega a mão na bola. Chegou batendo de qualquer jeito e Barra. Tiro de meta para aqui para o São Paulo bater. E a bola não desviou em ninguém, né? Direto pela linha de fundo. Começa em cima o time da LDU. São Paulo precisa de pelo menos um gol no tempo normal para levar para os pênaltis. É futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Às 10 da noite, a voz do Brasil para você. 10 da noite, a voz do Brasil vai ao ar para você. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa, tenta o toque de bola Wellington. Ele ganha para o time do São Paulo pelo campo de retaguarda, tenta levar à frente. Abre a jogada no comando para Caleri. Caleri dominou, Lucas passou, bola solta de calcanhar, lindo lance para Nestor. Levou para a linha de fundo, deu para trás, dominou, Luciano girou, vai bater para o gol. Por baixo, vem para tirar. Rodrigues põe para a linha de fundo. Escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque aí. E o São Paulo chegando, hein, com toque de calcanhar do Caleri, tentativa de assistência do Rodrigo Nestor. E agora o Lucas se prepara para o escanteio, o segundo do jogo, o primeiro para o São Paulo. E vem para a cobrança de escanteio novamente para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você ligado na Bandeirantes, ajeita para a cobrança Lucas, a torcida do Tricolor vem junto, escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, o árbitro chama a atenção de Arboleda, vai chamar a atenção do Caleri, tá parado o jogo, tá marcado escanteio para o time do São Paulo, bater, é pelo setor esquerdo do campo de ataque, se posiciona para a cobrança de escanteio, Lucas na bola para bater escanteio, ele vai partir, perna esquerda na bola, levantou na boca do gol, subiu o zagueirão, vem para cortar, tira dali de qualquer maneira. Adé, a bola volta, campo de ataque, tenta descer em contra-golpe o time da LDU. Bola foi solta à frente, de forma errada, volta o São Paulo. Ganha o lance na esquerda para Lucas dominou, ele prende o lance, recolhe para o meio de campo, gira a jogada, volta, jogada continua na intermediária para Pablo Maia abre para a ponta, soltou para Nestor, ele prende o lance na esquerda, vai para frente, ergueu a cabeça, Caleri próximo a ele, já dentro da grande área, volta Nestor pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele prende a jogada com Wellington para Lucas domina para o São Paulo, volta a jogada para Wellington, 2-1 é o placar do jogo que aconteceu lá em Quito. A bola volta, campo de ataque, Lucas domina, intermediária, campo de ataque, tapelou, bom lance, levantamento à frente, Barra chegou, Lucas dominou, vai bater e Barra! Ele protege, Adé vem para proteger, do gol sai Domingues para fazer a defesa. E o Adé é grande, né? E muito bom na marcação, porque o Lucas é um jogador perigosíssimo, talvez o mais perigoso do São Paulo, acabou parando no zagueirão da equipe da LDU, mais uma descida do Tricolor.
A bola volta, tenta descer o time do São Paulo. De graça, a bola errou. Quinones vem pro jogo, dominou, recolheu Caleri, soltou para Luciano, prendeu na esquerda, é boa. Girou no meio para Lucas. Lucas prende no comando de ataque, abriu de calcanhar. Caleri tentou para Luciano. Na boca do gol, o Domingues pegou. Eu tive até a impressão da bola sair para a linha de fundo, hein? E a bola passando pelos 3 atacantes do São Paulo, né? Lucas, Luciano e também Caleri nessa triangulação que acaba ficando nas mãos do Domingues. O Luciano já reclama ali com o Bandeira. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou o visitante, viu como você vive apostando. Estrela Bet, jogou, brilhou. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, Julio. Ele prende o lance, abre a jogada, continua na intermediária, vai para o toque de bola pelo comando de ataque, aperta na marcação, Martínez, prende o lance, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, Martínez para Piuvi. Piuvi domina, vem para o toque de bola, soltou, entrada na grande área para Guerreiro. Guerreiro domina, girou, bateu pro gol, pega mal, vai embora. Tiro de meta para a equipe do São Paulo, Batera. Ele mata a bola, ela acaba subindo e aí ele tenta pegar justamente antes do kick dela. Vai por cima, sem levar perigo. Rafael cobra rapidinho, por enquanto 0-0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O Wellington perde o lance, vem na direita e barra. Ele ganha para a equipe, vem para o toque de bola. Equipe, time da LDU, do meio do campo de ataque. Nestor na marcação, ganha o lance, o árbitro para. Tá marcada a falta de Nestor. É pela meia direita, campo de ataque. Julio tá caindo. É em cima do camisa 26, que na semana passada marcou um golaço, né? Abrindo justamente a vitória da equipe da LDU. Jogador perigoso. O Nestor chegou ali, fez uma carga um pouco maior. Falta intermediária, lado direito. Momento perigoso pro time da LDU. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time da LDU bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Se posiciona para a cobrança de falta pelo setor de esquerda, vem levantamento para dentro da grande área, é bola no campo de ataque novamente para a equipe da LDU bater. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Levantamento vai ser feito à frente, se posiciona, vem para a cobrança. Alvarado vai para bater, vai partir para a bola, é falta para a equipe da LDU bater, placar do jogo 0-0 no agregado, 2-1 LDU, se posiciona na direita, Alvarado partiu para a bola, correu, bateu, levantou no boca do gol, toque de cabeça para o meio, tranquilo. Rafael deixa sair e vai embora para a liga de fundo em tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Aparece a volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de direita, aperta na marcação, vem para o toque de bola, sai jogando novamente o time do São Paulo, abertura para Rafinha domina pelo comando de ataque, vai para a finta na marcação, tentou enfiar no comando de ataque, não consegue. Ela falta na esquerda com Quinones, tenta o toque de bola, Rafinha aperta, tentou ganhar para o São Paulo, houve a falta. Tá parado o jogo, marcado, esquerda, ataque, falta para a equipe da LDU bater, falta para a LDU cobrar. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Tenda atacado. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda, campo de ataque para a equipe da LDU bater. Se posiciona pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona, vem para a cobrança, Alvarado bate a falta, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, vem para a finta, ele faz o break em cima da marcação no primeiro, prende no curtinho pelo setor intermediário, já recolhe novamente, tem o terceiro jogando, o toque de bola do time do São Paulo, a abertura foi feita no toque curtinho na intermediária com o time da LDU, Adé, ele domina, tenta enfiar a jogada no comando de ataque, falha na marcação, vem para o toque de bola, Alisson não chegou, a bola voltou com o time da LDU, que joga bem na esquerda, a bola foi solta para Quinones, tentou cruzar, abre o lance pelo campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda. Na Semi Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta, semicapital.com.br/bandeirantes. A bola volta, toque de bola, sai jogando Rafinha prende pro toque de bola de Alisson abre a jogada pelo campo de defesa para Luciano, volta a jogada novamente para Rafinha, levanta para o comando de ataque, a bola quica, vai passar no setor de direita, campo de ataque, aperta o time do São Paulo, tentou ganhar, Nestor não ganha, ela volta com Adé domina pelo campo de defesa, sai jogando Coutinho para Mina prende, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, vem para tirar o time do São Paulo, afasta Veraldo, bola volta no toque de bola de Pablo Maia, dominou pelo setor de esquerda, deu para Lucas recolhe para o time do São Paulo, enfiou boa bola para Nestor, cruzou no gol, Luciano tentou chegar, vai no toque de cabeça, o zagueirão tira o Rodrigues, ela volta no toque de bola, já tenta descer, enfia
velocidade, aperta o time da LDU, bola foi solta à frente do campo de ataque, em velocidade desce, vem pra finta, prende o lance, balança de um lado ao outro, tenta ser Julio jogando, ele abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, Quinones, já domina no campo de ataque, vai pra finta, solta a jogada pra Guerreiro, Guerreiro domina na linha de fundo pro time da LDU, longe da grande área, próxima linha lateral do gramado, tenta o passe de bola, bola volta com o time do São Paulo, já sai jogando do campo de ataque, a abertura veio do toque de bola curtinho, na velocidade, tentou, toque de bola, Caleri, Luciano devolve muito mal, bola volta, campo de defesa para Rodrigues, que está jogando com Domingues, Domingues prende para Dé, Adé domina pelo seu campo de defesa, vai para o toque de bola, domina novamente no campo de ataque, aperta o time da LDU, lançamento foi feito à frente, estica a perna, vem para tocar da bola, Pablo Maia põe para fora, em lateral para a direita, campo de ataque para a equipe da LDU bater, motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos, 99, é lateral pelo setor de direita do campo de ataque, lateral para a equipe da LDU bater, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, conosco, Rádio Bandeirantes Porto Alegre, Bandeirantes Goiânia, Bandeirantes Rio de Janeiro, Rádio Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto, Bandivale, Cultura Bandeirantes Vargem Grande do Sul com Cultura Bandeirantes de Leme, Cultura Bandeirantes Monte Alto, Rádio Assunção de Fortaleza, alô Fortaleza, Rádio Folha de Boa Vista, Super Difusor Itapetininga, Educadora de Limeira, Ráculo Clube de São Manuel, alô São Manuel, comercial da minha querida Presidente Prudente, com Rádio Super FM Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Rádio Emissora da Barra em Barra Bonita, São Paulo, Difusora FM em Bituba, Rádio Piratininga de Jair, Rádio Cacique de Capivari, Rádio RCI de Foz do Iguaçu, Rádio Patriarca de Cacilândia, mais uma centena de emissoras espalhadas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola lateral para a equipe da LDU bater, lateral para a LDU bater em frente ao banco do São Paulo, no campo de defesa, Motopeças, com qualidade e segurança, tem que ser Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 11 minutos de bola rolando, 11 de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. No Morumbi, continua São Paulo, LDU 0-0 no placar agregado, 2-1 para a equipe da LDU. São Paulo precisa de pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Gabriel Modelo, alô, Enzo Ortega. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Fortaleza e América seguem empatando 0-0 pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ulisses. Bandeirantes! Futebol Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. A bola já volta no toque de bola, tenta ser jogando, domina novamente o Wellington, prende para o time do São Paulo. Ele tenta ligar na frente, vai para o toque de bola para Beraldo. Beraldo recolhe para o time do Tricolor para ser jogando pelo seu campo de defesa. Abre o compasso, enfia a jogada pelo setor de esquerda. Lançamento vem para Caleri, que deu para Lucas. Lucas dominou, chapelou, recolheu, partiu no comando de ataque, vai para finta o zagueiro. Lucas domina, tenta o drible, apertou, vai tocar pro gol. A bola vai embora. Não desistiu um instante do lance, o Lucas, tiro de meta para a equipe da LDU bater. O AD pode ser grande, mas não resiste à qualidade do Lucas. Foi chapelado por ali o camisa 4 e o Lucas desceu, mesmo sobre forte marcação, quase conseguiu finalizar como gostaria. A boa chegada do São Paulo, por enquanto 0-0. Pretzel e o jogo 0-0 no agregado 2-1 LDU. Jogão, a LDU joga, não fica só atrás, ela incomoda o São Paulo, mas o São Paulo sai rápido no contra-ataque. Tem um buraco no meio de campo da LDU, a LDU veio pra cima. O Zubeldia colocou 3 atacantes, não tá jogando pela vantagem não, mas quando o São Paulo retoma essa bola no meio, tem um latifúndio para avançar. Foi o que o Lucas tentou fazer agora e não conseguiu. Jogão de bola, Ulisses. A bola volta pela esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola, contigo novamente o Wellington. Ele prende o lance para dominar para o time do São Paulo, vai para a finta, tem aberto o Nestor, recolhe pelo comando de ataque, o Wellington soltou para Nestor. Nestor domina para o time do São Paulo, vai para a finta, na marcação no primeiro, prende o lance, abriu jogada para Alisson. De primeira volta, no toque de bola, contigo novamente no setor intermediário. Ele já prende o lance, vai tentar o toque de bola para o comando de ataque, abre a jogada, campo de defesa, tenta o levantamento à frente, vai para o toque de bola, recolhe contigo novamente no comando de ataque. Aperta na marcação, São Paulo, bola foi chuta para Alisson. Rafinha partiu na direita, em frente ao banco de reservas do São Paulo, dominou, cruzou em cima da marcação, ele pede o toque de mão, Rafinha, bola volta, cruza mal, Rafinha, ela volta no toque de bola com o time da LDU que tenta ser jogando, Rafinha vem para apertar, tenta ganhar o lance, sobe a marcação, Alisson tentou chegar, ela volta, campo de defesa com Piove domina pelo campo de retaguarda, abriu para Martínez prende o lance, tenta descer pelo setor de direita, faz o break, toca a bola no campo de retaguarda, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto,
para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A bola volta no toque de bola, sai jogando o time do São Paulo, a bola fez solta pelo setor de esquerda, aperta na marcação, vai para o toque de bola, o Wellington, ele domina para o time do São Paulo, vai para a finta, tentou partir no meio, abriu jogada, recolheu para Luciano dominou, enfia para Alisson, que abre na direita, vai para o toque de bola, Coutinho para Rafinha domina para o time do São Paulo, ele vem para o toque de bola para o comando de ataque, tenta o toque, tenta o drible, Coutinho na intermediária, abre o lance para o comando de ataque, aperta novamente o time do São Paulo, Rafinha, ele dominou, prendeu para o campo de defesa, sai jogando aqui atrás do campo de retaguarda, é bola campo de defesa novamente para o time do São Paulo ser pro jogo. Mas diz aí, no clássico da semana que vem, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou, a bola volta no toque de bola, sai jogando o time do São Paulo, vem com Rafinha domina pelo seu campo de defesa, abre a jogada, Coutinho, soltou o jogador do comando de ataque, vem pro toque de bola, time do tricolor, lançamento de primeira, tentou Nestor, foi dar um toque de primeira, bateu na canela, saiu para a linha de lado. Mas o que é isso, Nestor? Mas o que é isso, Nestor? Na canela não, hein? E o Wellington foi muito educado. E vem, São Paulo, recolheu pela direita, a bola foi solta para Alisson, dominou, soltou para Rafinha, ele prende para a esquerda, deu para Alisson domina para o time do São Paulo, vai para o toque de bola para Pablo Maia domina a circunferência central do gramado, desce pela meia direita, em frente à grande área, deu boa, a bola abriu para Nestor, soltou para Wellington, pela esquerda de ataque, vai para a finta, abriu o compasso, cruzou, levantou, boca do gol, tentou Caleri, tira o zagueiro, a bola volta na sorte pela direita, domina e barra, ele tenta ser para o jogo, na marcação, Beraldo, vem para tocar, mas o árbitro para. Marcou a falta em cima do jogador Guerreiro do time da LDU. Que fica pedindo cartão amarelo pro Beraldo, né? Nessa disputa por baixo, os dois caíram por ali. A falta acabou sendo do zagueirão do São Paulo. No campo de defesa ainda do time da LDU, Guerreiro experiente, 39 anos, reclama com a arbitragem. É o futebol da Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time da LDU, bola volta, campo de defesa com Domingues. Domingues já domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe a jogada, prende o lance, domina do campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação do primeiro. Recolhe do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. Domina do campo de retaguarda, tenta ser para o jogo, aperta na marcação, já vai descer novamente o time da LDU. A abertura vem pelo setor de esquerda do campo de retaguarda, tenta a finta, tenta o toque de bola, já solta curto pela meio de campo, domina pela direita, vem Martínez, prendeu Alvarado, pede, vai para a finta na marcação, escapa Martínez, ele vem para o toque de bola, Nestor vem, tira mal, Guerreiro vem, toca nele, tentou cortar a bola, volta no toque de bola, quem time da LDU, bola foi solta para Alvarado, ele dominou, prendeu pelo setor de esquerda, abriu o compasso, vai bater pro gol, vem para a tabela para Guerreiro, tira a zaga do São Paulo que sai jogando, domina o São Paulo, vem para a direita, vem para o toque de bola, Coutinho, Luciano, lançou para Lucas, mais pro lateral, vai pro zagueirão Rodrigues, ele tira, toca na bola, põe para fora, lateral para a equipe do São Paulo bater campo de defesa. Até nisso o Lucas faz diferença, né? Porque ele coloca medo no defensor que erra, tenta o passe, a bola vai pela linha lateral, o São Paulo tem a bola e tenta marcar o primeiro no Morumbi, o torcedor vem junto, porque o tricolor precisa da vitória. A bola volta no toque de bola, Coutinho novamente recolhe pelo seu campo de defesa, sai jogando o time do São Paulo, lançamento vem pelo setor de esquerda, aperta na marcação, tentou o toque de bola, Coutinho, Luciano, ele prende o lance para o São Paulo, sai para o jogo, recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente, abriu jogada, tenta o lançamento à frente do Virar, Boleda lançou, boa bola para o Wellington, dominou pelo setor de esquerda, vai para a finta, já domina, balança no comando de ataque, tentou descer, deu para Nestor, ele prende pela esquerda, pico da área, vai para o toque de bola, tentou buscar a jogada com Caleri, que cochilou e perdeu, Adé, tira o perigo dali, a bola volta para Guerreiro, Guerreiro tenta o domínio, vem para proteção, o árbitro para, tá marcando a falta para a equipe da LDU bater na circunferência central do gramado do Vale. É mais uma falta de um defensor do São Paulo no campo de defesa ainda da LDU, né? Mostrando que o tricolor paulista não quer deixar o time equatoriano chegar. Agora Arboleda foi o autor da falta, por enquanto tudo igual, 0-0. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe da LDU bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Se posiciona para sair para o jogo. É bola, campo de defesa, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, tentou chegar Guerreiro, não consegue. A bola volta no peito, domina, balança na marcação, tentou o toque de bola, Coutinho, Julio. Ele prendeu pelo setor de esquerda, deu para Ibarra, domina no comando de ataque para Alvarado, ele tentou o toque de bola para Ibarra, afasta a zaga do São Paulo, vem para tirar a Alisson. É lateral esquerda, campo de ataque para o time da LDU bater. Alexandre Pretzel fala na Bandeirantes.
Bandeirantes, 0 para a equipe do São Paulo, 0 para a LDU. No agregado, 2-1 LDU. E aí, Pretzel? Falta um pouco de velocidade para o São Paulo no contra-ataque. São Paulo até tenta apertar a saída de bola da LDU, mas o time equatoriano sabe jogar com a bola no pé. Jogo duro. Tá parado o jogo. Estão reclamando jogador... uma cotovelada do Caleri, hein? Isso, numa disputa ali próximo ao banco de reservas, na lateral, me parece justamente o camisa 10, o Rodrigues. Rodrigues, exatamente. O Caleri disputa ali com ele, o braço do camisa 9 do São Paulo, acaba resvalando por ali, mas não foi por querer, como bem disse o Pretzel. Pois não, Pretzel? Foi sem querer. O Caleri, ele vai tentar buscar a bola e sem querer ele levanta o cotovelo. Ela pega no queixo do jogador, no queixo do jogador da LDU. Bom jogo, Liz. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta para Rodrigues, tenta o toque para Dé. A Dé já prende no meio de campo, sai jogando com toque de bola de Martínez. Martínez prendeu para a direita para Mina. Mina prende o lance novamente para o time da LDU, sai jogando o campo de defesa. Lançamento vai ser feito à frente no campo de ataque. Beraldo falhou, mas o Bandeira marcou. O impedimento de Guerreiro para o time do São Paulo bater no campo de defesa. Exatamente, né? Disputa por ali do Beraldo com o Julio, mas o Guerreiro estava no lance também. A arbitragem acaba anulando porque furou por ali o camisa 35 do São Paulo. A bola volta pela esquerda, vem para o toque de bola o Wellington. Ele domina para o time do São Paulo, vai para o break em cima da marcação no primeiro tempo. O toque de bola solta Coutinho na intermediária. Já domina novamente com o time do São Paulo. Sai jogando a Arboleda. A Arboleda prendeu pela direita para Rafinha. Rafinha domina, tenta a finta, tenta o toque de bola Coutinho no comando de ataque. Vai para o drible. Recolhe a jogada nossa zaga central. Vem para o toque de bola com o Beraldo. Ele prendeu a Arboleda. A Arboleda solta para Alisson. Rafinha passa pelo setor de direita. Luciano domina, mas não passa. Vai tentar o drible individual. São 3 na sua marcação. Domina o Luciano, faz o giro. Ele tenta o passe, dá na fogueira. A bola quase perde. Ela volta pelo campo de defesa, tenta o toque de bola do time do São Paulo para descer. É com o Alisson, prendeu para Rafinha. Rafinha domina pelo setor de direito do campo de defesa. Volta a jogada para Arboleda. Arboleda domina campo de retaguarda e sai jogando. O tempo não para. Bandeirantes marca. Alisson, bom drible, deu para Lucas, dominou, recolheu, pode bater pro gol, girou, boa bola, frente para Luciano, bate fraco. Bateu fraco. Excelente o chute dele aí do Luciano, hein? Olha o chutinho dele aí! Que foi importante na jogada porque ele consegue trombar no jogador da equipe da LDU, dando passagem para o Lucas. O Lucas retribui o favor, serve ao Luciano, que aí também faz um favor para o goleiro, né? Recua a bola, desperdiça a chance para o São Paulo. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. E aí tá parado o jogo. Tá marcado lateral para o time do São Paulo, bater lateral para o time do São Paulo cobrar. O tempo da Atacadão escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, tá no Tanda Brasil. 21 jogados, domina, recolhe, surpreende. Aberto o Wellington pelo setor de esquerda, vai para o toque de bola Beraldo. Beraldo domina para o time do São Paulo, meio que sem ritmo, ficou alguns jogos fora. Ele prende a jogada para a Arboleda. Arboleda domina pelo campo de defesa, vem para o toque de bola Coutinho no setor intermediário. Já domina o São Paulo com o Luciano. Luciano dominou, abriu da direita do campo de ataque, vai para a finta, prende a jogada pelo meio de campo, Alisson soltou a jogada, recolheu para Nestor, Nestor da finta, faz o drible, solta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque para Wellington, Wellington ameaçou o passe de bola, domina, gira, perde o lance, volta para ganhar, aperta na marcação, bola quica no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, vem pregar no lance, recolheu Nestor, deu um bico na bola para ninguém, ela volta para Martínez, para Rodrigues, Rodrigues prende pelo campo de defesa, Pablo Maia vai para cima da marcação, aperta para o time do São Paulo, tenta ganhar, a bola volta, campo de ataque, o São Paulo desce, Lucas dominou, recolheu, soltou, bom lance para Luciano, abriu, é pro toque de bola de Caleri, cochilou, deu bobeira geral, Caleri zagueirão, vem pra tirar dele o Rodrigues. E de novo a bola passando no pé dos 3 principais jogadores do São Paulo, né? Caleri, Lucas e Luciano. Dessa vez vacilou o camisa 9 argentino, mais uma vez o São Paulo no ataque, tentando o primeiro no Morumbi. A bola volta no toque de bola, vem São Paulo pela esquerda, campo de ataque, domina a mão, lança à frente, levou o Luciano, deu para trás, vai pintar o gol do São Paulo, afasta Dé! A bola volta no meio de campo, vem para o domínio, recolhe Coutinho na intermediária e Barra domina pelo campo de defesa, abre pela direita, ele tenta o toque de bola, solta Coutinho no setor intermediário, na intermediária já domina, vem para o toque curto pelo comando de ataque, aperta no comando, recolheu novamente no campo de defesa, vem para a finta na marcação, vê a falta do Wellington. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. Tá marcada a falta para a equipe da LDU bater pelo campo de defesa. Agora o Wellington fica ali encarando justamente o Julio, mas chegou um pouco mais pesado o camisa 6 do São Paulo na trombada. Mais uma falta de um defensor do São Paulo no campo de defesa da LDU, a terceira já por aqui.
E vai tomar cartão amarelo o Quinones. Lá do outro lado, né? A arbitragem atravessou o campo para mostrar justamente o amarelo para o camisa 33, Quinones. E o Dorival também reclama bastante com a arbitragem, com o quarto árbitro. O primeiro amarelo do jogo é para a LDU. Pretzel. Quinones deu um pescoção no Nestor, cara. Ele agarrou, foi um golpe de UFC. Cartão amarelo bem aplicado, fora da jogada. A arbitragem, o quarto árbitro viu bem agora e dedurou. Pois não, diz aí Enzo Ortega. O Fortaleza abriu o placar com Guilherme aos 22 do primeiro tempo, 4-1 no agregado contra o América lá na Arena Castelão. Ulisses. Volta no toque de bola, tenta ser para o jogo, já prende a jogada Coutinho pelo campo de defesa, domina o time da LDU, abertura vem para a direita do campo de retaguarda, prende Adé prende no campo de defesa, canta a torcida do São Paulo, é o transporte, você no Morumbi, através das ondas do rádio, vem para o Morumbi sentir esse clima. Para o jogo, o time da LDU, bola lançada muito forte à frente. Tá marcado o tiro de meta para aqui para o São Paulo. Bater tiro de meta para o São Paulo cobrar. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar, Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo da volta. Vale vaga para a grande semifinal. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, alô, Enzo Ortega. Às 9h30, o Olímpia recebe o Fluminense, tentando reverter o placar de 2-0 para o time carioca no Maracanã, Ulisses. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, a bola foi junta, recolheu novamente Caleri, ganhou o lance, cruzou, não agregou para Luciano, voltou para Caleri, bateu, defendeu o goleiro, afasta Domingues, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, aperta na marcação, vem Alisson, toca na bola, põe para fora, lateral para a equipe da LDU bater, a bola sobra para Caleri na tentativa da tabela, tá marcado, lateral para a equipe da LDU bater, o tempo não para, Bandeirantes marca. 26 jogados para você conferir. 26, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América. Continua Morumbi para você, 0 São Paulo, 0 LDU. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Enzo. Às 9h30, o Juventude, buscando uma vaga na zona de promoção do Brasileirão Série B, recebe a Chapecoense, Ulisses. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor intermediário, aperta na marcação, tá parado o jogo, foi a falta no Arboleda. Tá parado o jogo, falta cometida pelo Rúlio, falta para a equipe do São Paulo bater campo de defesa. 26 jogados, primeiro tempo 0-0, é pouco para o São Paulo. São Paulo precisa de pelo menos um gol. Perdeu o primeiro jogo por 2-1, vale vaga para a semifinal da Sul-Americana. Alexandre Pretzel criou duas chances maravilhosas, tabelando com o Luciano e com o Caleri. Não dá para perder nesse tipo de jogo. O Lucas é o melhor jogador de São Paulo. Quando a bola passa por ele, sempre ele cria alguma coisa diferente. Mais Lucas, menos Nestor, é isso que está pedindo o jogo. É bola no campo de retaguarda para sair jogando. Domina pelo campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo novamente. Já recolhe no campo de retaguarda o time do São Paulo. Sai jogando. É com Rafael. Rafael já prende no campo de defesa. Volta a jogada na sua zaga central. Abriu para Beraldo. Beraldo prende o lance para Rafael. Ele vai ser jogando pelo seu campo de defesa. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. A bola volta para Nestor. Nestor domina para o time do São Paulo. Abriu jogada pelo setor de esquerda. Campo de ataque, abre a jogada com toque de bola de Wellington. Wellington ganhou para o time do São Paulo, só a jogada, recolheu pelo comando de ataque, vai para finto Wellington, abre o compasso, vai para o cruzado, linda bola, dominou Luciano, bateu no gol, na rede. Ela dá na bochecha da rede pro lado de fora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU bater, mas chega bem o São Paulo aí do Vale. Na melhor chance do tricolor paulista até aqui, Luciano recebeu livre na grande área, hein? A marcação estava longe, ele conseguiu dominar, encheu o pé, ela acaba estufando a rede, mas do lado de fora, o São Paulo quase chega ao primeiro aqui no Cícero Pompeu de Toledo. É
o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata Brasil. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário. Aperta o time do São Paulo, tenta ser pro jogo. A abertura vem para Lucas, dominou, limpou, prendeu. Ele solta o lance no comando de ataque, já enfia a jogada para Nestor. Nestor recolhe pelo setor de direita, não deu. Levou pro meio, abriu o bom lance à frente, tentou a tabela pro lado errado, era para Luciano na esquerda, ele deu na direita. A bola volta no toque de bola, jogando novamente, tenta descer, já ficou no toque de bola, recolhe em velocidade, arranca, vem pro toque, Lucas na marcação, aperta pro time do São Paulo, a bola batida, gol! Rafael! O Julio encheu o pé, o Rafael dá o tapa na bola, manda pra linha de fundo, escanteio pro time da LDU, bater que chega com perigo. Na primeira vez que o São Paulo não consegue matar a jogada ainda no campo de defesa da LDU. O Arboleda deu o carrinho, não conseguiu derrubar o Julio, camisa 26, que desceu, ele é perigoso, fez tudo sozinho, finalizou para a defesa do Rafael, linha de fundo, escanteio, LDU, vem aí o camisa 10 da bola. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende todo o assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu, se posiciona para a cobrança, escanteio para o time da LDU, bater, se posiciona para bater, vem para a bola, ajeita para a cobrança, Alvarado vem para a cobrança pela direita, vem levantamento dentro da grande área, 0-0 nesse jogo, no placar agregado 2-1 para a LDU, o São Paulo precisa de pelo menos um gol. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil, é bola do campo de ataque, se posiciona, vem levantamento na grande área, demora a LDU para bater o escanteio, o árbitro retarda o jogo, na bola vem Alvarado, partiu na direita, deu bom toque de bola contigo no setor intermediário, balança no comando de ataque, tenta a finta da marcação, a bola sai, tá parado o jogo. E aí o Luciano e o Rafinha ficam ali conversando, né? Justamente bolando essa estratégia defensiva do São Paulo, porque a LDU também é perigosa, mesmo com a vantagem, o time tenta ficar ainda mais tranquilo aqui no Morumbi e segue com arremesso lateral no campo de ataque. O tempo não para, a Bandeirantes marca 30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Sul-Americana. No Morumbi continua. São Paulo 0, LDU também 0, no agregado 2-1, LDU na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Ortega. O Fortaleza continua vencendo o América por 1-0 e vai encontrando o Corinthians nas semifinais da Copa Sul-Americana, Ulisses. Bandeirantes! E aí tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima do Rafinha, pro time do São Paulo bater do campo de defesa cometida pelo Alvarado. É porque teve a carga, né? Justamente o camisa 13 saiu à frente, foi derrubado e depois acaba derrubando o jogador da LDU. A arbitragem entendeu como falta de ataque do time equatoriano. Rafael cobra curtinho, 0-0, o São Paulo tem pressa. A bola volta no toque de bola, Coutinho na intermediária, recolhe a arboleda para o time do São Paulo, sai jogando pelo seu campo de defesa, tenta o toque, Coutinho abriu na direita, domina com Rafinha, Rafinha tenta o levantamento, busca a jogada, é para Pablo Mike, domina do comando de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola no meio para Alisson, já vai passar o Wellington na esquerda, recolheu, soltou pela esquerda, campo de ataque para o Wellington, ele tem uma avenida pela frente, vai para o break, tenta a finta, volta a jogada, Coutinho para Alisson, Alisson dominou, girou, escapou da marcação, gira, boa jogada, deu para Luciano, ele vem para finta, toma falta, tá parado o jogo, e o Alvarado vai pra cima do árbitro, vai reclamar também o Piove, tá parado o jogo aí. Falta de 10 em 10, né? O camisa 10 da equipe do Equador, o Alvarado acaba derrubando ali no toquinho, sutil, derruba o camisa 10 Luciano do São Paulo, e o tricolor paulista tem uma falta frontal, perigosa, é na bola parada, quem sabe o primeiro do tricolor no Morumbi. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro, tá parado o jogo, tá marcada a falta para aqui para o São Paulo bater da intermediária, e aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou, tá parado o jogo, tá marcada a falta para aqui para o São Paulo bater, 0-0 é o placar do jogo no agregado, 2-1 para a equipe da LDU, Lucas, ele pede passagem para a cobrança de falta para o time do tricolor do estádio do Morumbi, torcida fica inquieta nas arquibancadas, olhando nos anéis do estádio do Morumbi, se posiciona Lucas para a cobrança de falta, barreira formada dentro da meia-lua da grande área, um pouquinho à frente da linha frontal da grande área, é falta para a equipe do São Paulo bater, você ligado no futebol Bandeirantes, a esperança de gol dos pés de Lucas, na bola parada do tricolor, entrada da grande área, Luciano fica na frente da barreira, também o Alisson, é falta para o time do São Paulo bater, Lucas não toma distância para a cobrança, Domingues no meio do gol, é na intermediária, barreira formada na meia-lua da grande área, na meia-lua dentro dela, Lucas partiu, bateu, passa a esquerda.
Vai embora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe da LDU Batera. E levando um certo perigo, né? O goleirão, inclusive, Domingos se esticou todo, tentando fazer a defesa. Essa bola passou tirando tinta no travessão e tirou o da garganta do torcedor. O São Paulo tenta o primeiro, por enquanto, 0-0 no Morumbi. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta, campo de defesa, vai partir para a bola Domingues. Ele bate na bola, tenta o levantamento à frente, a bola foi solta para o comando de ataque, aperta, tenta o toque de bola, continua na intermediária. Julio ganha, Rafinha vem para proteção, mas a bola volta na esquerda com o Alvorado. Ele tenta a finta, tenta o toque de bola, lateral para aqui para o São Paulo, bater já cobrado. Alisson domina, se soltar na esquerda, é boa. Ele gira a jogada pelo setor de esquerda no peito do Nestor. Nestor domina para o time do São Paulo, a jogada é a mesma. Abriu de esquerda, para ataque para Wellington. Ele toma o carrinho, toma a falta, tá parado o jogo, o Bandeira tá dando lateral. E o Ibarra fica apontando justamente a bola, né? Diz que fez o carrinho em direção da bola, a arbitragem confirma a lateral São Paulo. A bola volta no toque de bola, tenta descer, porque o Nestor passou uma bola muito curta, o Nestor. É na volta no toque de bola, recolhe o time do São Paulo, sai jogando à frente no comando. Vem Caleri, tenta o toque de calcanhar, erra de novo, Caleri mal no jogo. É na volta no comando de ataque, mas é goleador o Caleri. Domínio do campo de ataque, vai pra finta, prende Luciano domina do campo de defesa. Ele volta a jogada do toque de bola, já recolhe pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. Tenta o levantamento à frente, errado, Arboleda. Mete a bola pra fora, lateral pra equipe da LDU bater. Manual pra LDU cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo, Pretzel. Vamos chegando quase a 35, 0-0. São Paulo precisa de gol, Pretzel. Num jogo difícil agora, o Arboleda não tem que fazer ligação direta. O São Paulo tem que jogar na aproximação. O Dorival escalou o time assim. O Caleri fica na frente e ele tem uma linha de 4 jogadores no meio para ir carregando a bola. Tem que tocar a bola, não fazer ligação direta. LDU tá bem postado, mas o São Paulo tá bem no jogo. A bola volta do toque de bola com o time da LDU, sai jogando com o time na intermediária, abertura vem com Mina prende o lance, tenta o toque de bola para o comando de ataque, abriu para Rodrigues dominou, abriu para o setor de esquerda, tenta o passe de bola para o comando de ataque, vai para a finta, aperta Rafinha, toca na bola, ganha o lance para o time do São Paulo, já solta no comando na direita, Lucas recolheu, abriu para Luciano, Nestor entrou, enfiou para Nestor, balança, bate, Nestor bateu pro gol, para desviou, vai embora! Ele explode no Piove, vai embora para a linha de fundo, escanteio pro time do São Paulo bater. É uma bola que desvia e vai cheia de efeito pro gol, né? O Domingues ainda estava por ali, colocou a mão nela, ou pelo menos tentou, a bola já tinha o desvio. Escanteio São Paulo, segundo no jogo, Lucas Nella. Se posiciona para a cobrança de escanteio, Lucas, vem pressão, Arboleda na grande área, grande Beraldo na grande área, Luciano também, escanteio, Lucas para a cobrança pelo setor de esquerda, partiu para a bola, bateu, levantou, subiu de cabeça, vem para tirar Adé tira a bola, volta no toque de bola, recolhe o time do São Paulo, tenta ser jogando, lançamento, vem do Rafinha para o Luciano. Faltou qualidade, deu na canela dele, saiu em frente ao banco de reservas do São Paulo, lateral para LDU bater. E o passe do Rafinha também um pouco com força, né? Obviamente que a matada ali do Luciano não foi legal, mas a bola também chegou um pouco quadrada para o camisa 10 do Tricolor Paulista. 0-0, segue o jogo no Morumbi. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 36 minutos de bola rolando, 36 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana, quartas de final. Continua pra você, São Paulo 0, LDU também 0, na Bandeirantes quem fala é você, diz aí, Enzo Ortega. Mais tarde, às 9h30, o Olímpia recebe o Fluminense tentando reverter o placar de 2-0 para o time carioca, Ulisses. Bandeirantes! A bola volta no toque de bola, recorde o time do São Paulo com o Luciano, péssimo no toque de bola, Caleri toca mal, mas volta no campo de defesa com o time da LDU, vai pra cima da marcação, Lucas tentou dar o bate, perdeu, a bola volta no comando de ataque, a abertura foi feita no comando, tenta o toque de bola, Coutinho, e Barra, ele dominou, soltou pela esquerda para o Alvarado prendeu, não se girou pelo meio de campo, soltou Coutinho na intermediária, abriu para Martins prende, vem com Piove domina pelo setor de esquerda com Quinones prende no campo de defesa para o time da LDU, tenta o toque de para o comando de ataque, LDU toca no campo de retaguarda, a sua energia a cada dia,
Fios e cabos elétricos Sil, porque a Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do São Paulo, tenta descer, vem para tocar, da bola afasta, ganha a jogada pelo setor de esquerda, tentou Martínez, ele prende o lance, deu jogada novamente para Alvarado. Alvarado domina, tenta o passe de bola perto da marcação, vem para tocar o time do São Paulo, tira mais a bola, volta no toque de bola, Coutinho na intermediária, afasta, tentou tocar na bola, vai pro toque curto no setor intermediário, já domina novamente o time da LDU, a abertura foi feita na esquerda, Martínez, ele prende o lance, Martínez girou, soltou, boa jogada para Ibarra, tenta o cruzamento, exagera na dose, linha de fundo, tiro de meta São Paulo. E ainda o Alvarado fez que anela, mas quando percebeu no kick que a bola iria pela linha de fundo, acabou desistindo do lance. O São Paulo tenta o primeiro, reta final da primeira etapa, por enquanto 0-0, segue o jogo aqui no Morumbi. A bola volta do toque de bola, recolhe pelo comando de ataque, vem para finta, tenta o toque de bola, Coutinho, o time do São Paulo, a abertura vem para Lucas domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, 0-0, Morumbi 0-0, o São Paulo tenta descer pelo setor de esquerda, prende, vem pro toque de bola, Coutinho na direita, a abertura vem à frente para Wellington prende o lance, tenta enfiar no comando de ataque para Nestor domina para o São Paulo, tá marcada a falta, tá parado o jogo, marcada a falta na esquerda, Nestor pede apoio da torcida para o São Paulo bater. Justamente porque é uma ótima pedida, né? Essa falta para o tricolor paulista, um lance que parecia ali despretensioso, e o Nestor acaba cavando essa falta. Importante o escanteio de mangas curtas, Lucas da bola. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater falta pelo setor de esquerda para o São Paulo cobrar. Lucas, ele se posiciona para a cobrança, vem para bater falta novamente o time do tricolor. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Lucas partiu para a bola, bateu fechado, o desvio de cabeça tentou, Luciano não consegue. A bola volta para Lucas, ele domina pelo seu campo intermediário, vem para a finta, tenta o toque de bola, solta para Wellington recolhe pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola pela direita, abriu para Nestor domina novamente no comando de ataque, abre o lance, tenta a finta, volta a jogada, volta pelo setor de direito do campo de retaguarda, abertura para Rafinha, vai passar Nestor, Rafinha levou para o meio, cruzou, levantou o Alisson na boca do gol, toque do Luciano para fora, cabeceou muito mal, tiro de meta para a equipe da LDU bater. É aquela bola que se vai no gol também fica fácil para o Domingues, né? Telegrafada, o Luciano lamenta bastante justamente a finalização que acabou saindo de cabeça. O São Paulo tenta, mas ainda não consegue, por enquanto 0-0 no Morumbi. O tempo não para, Bandeirantes marca 40 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana. Semifinal para você, continua São Paulo 0, LDU também 0. No primeiro jogo 2-1 LDU, ou seja, no placar agregado, LDU tá vencendo por enquanto e classificando-se à semifinal. Alô, Enzo Ortega. Na Arena Castelão, o Fortaleza segue ganhando 1-0 com placar agregado de 4-1 para cima do América Mineiro e vai encontrando o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. Ulisses. A bola volta no toque de bola do São Paulo. A abertura para o Wellington, dominou no campo de ataque, vai para a fita na esquerda, ergueu a cabeça, cruzou, é para Lucas, dominou na entrada da área, deu bom lance, abriu para Luciano, tirou, bateu Caleri. Pega mal, mas o Bandeira já marcava impedimento. Exatamente, né? Justamente no camisa 9, porque o Lucas ele tenta ali um lençol, acaba não saindo da forma como ele gostaria. Essa bola serve ao Caleri, que gira, faz a finalização por cima, mas a arbitragem acaba anulando o lance. Falta dentro da grande área para a equipe da LDU, por enquanto 0-0. Reta final do primeiro tempo aqui no Morumbi. É o futebol, Nilson Primo, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho grande, Nilson Peluso, em Veracruz, forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência. Alô, Rogério, botaço grande, Rogério, ele é o rei, na Bahia e o rei do Portão 5, a melhor pizzaria aqui no Morumbi. Grande Rogério, um forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado, o Bola Malufinho, Quirtido, Sonsaço, Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor brasileiro. Alô, Pedrinho, obrigado pelo carinho da audiência em Marília, obrigado, alô, Marilu, obrigado, Roberto, alô, Tavadinha, alô, todos ligados no futebol Bandeirantes, grande Quininha, a bola volta no campo de defesa, vai tentar o toque de bola Coutinho no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, a bola faz ser solta no toque de bola Coutinho para Alisson domina, levanta para o comando de ataque, tenta o toque de bola Coutinho, abriu na direita, soltou o toque de bola, o time do São Paulo tenta com o Luciano vai inverter a jogada para o Wellington recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai dar o tapa na bola, lançou na frente, é boa a bola para Caleri, dominou na entrada da grande área, Nestor, balançou, driblou, passou, levou, linha de fundo, trava!
Adé trava, a bola bate no Nestor, vai embora para a linha de fundo, segundo o árbitro, tá dando tiro de meta. E foi muito inteligente o Adé, né? Porque ele é forte na marcação, ele consegue dar o carrinho na disputa com o Nestor e a bola ainda pega no camisa 11 por último. Portanto, tiro de meta depois da parede do Caleri, tentava a finalização por ali, o Nestor não conseguiu. 0-0, reta final do primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes. Está jogando, vai para o toque de bola. Adé domina do campo de ataque. Temos o toque. Olha o Capelanes, cara. Capelanes me manda mensagem aqui agora. Esse Adé, zagueirão do time da LDU, um pedaço de homem, hein? Ei, Capela, a bola volta no toque de bola, sobra contigo novamente Alvarado, ele prende o lance do meio do campo de ataque, o time da LDU, bola batida, gol, explode em cima da marcação do zagueiro, ela bate em cima do toque de bola de Beraldo, a bola volta com o time da LDU, que tenta o toque de bola pelo setor de esquerda para Martins prende, a LDU vai para cima do time do São Paulo, Semi-Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa, abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes, ela volta fora do campo de defesa, já domina curtindo no setor intermediário, aperta no toque de bola, tenta ser jogando novamente, o time da ND não tem pressa, Adé tentou levantamento no campo de ataque, tranquilo do gol, sai do gol, Rafael para fazer a Felipe Boa defesa. Justamente no zagueirão, né, que também tenta armar o time por aqui, ligação direta, o Rafael fica com ela, Soberano, já repõe em jogo, já os acréscimos por aqui, 0-0 vai dando LDU. A bola volta com o time do São Paulo, tenta o toque de bola, recolheu novamente no campo de defesa, vai para o domínio, Alisson tenta o passe, solta a Coutinho na intermediária, recolheu Caleri, abriu jogada para Pablo Maia, que mete na direita, campo de ataque para Luciano do banco de reservas do São Paulo, ele domina o Luciano, já partiu, tentou enfiar, passa mal, a bola volta para Martins, ele domina no campo de defesa, está jogando Alvarado, ele prende o lance, tenta enfiar no campo de ataque para Julio dominou, balançou, partiu na esquerda, vem para afastar a zaga do time do São Paulo com Rafinha, ele abre a jogada, levanta no campo de ataque, sai jogando o Nestor, domina para o time do São Paulo, abre o compasso, lançamento, vem para Caleri, já foi empurrado, vem para o toque de bola, Caleri apertou, tentou ganhar um lance, protege para o time do São Paulo, mas a bola sai, o Caleri ficou na reclamação, a bola tem que sair inteira, hein, o seu Bandeira. Pois é, e também reclamando de uma falta, né? O Caleri não caiu por ali. Se tivesse caído, talvez a arbitragem marcaria a falta para a equipe do São Paulo. Vai subir a placa por aqui, mais um minuto, vamos a 46. A bola volta no toque de bola, recorre o time do São Paulo, tenta sair jogando no campo de ataque, a abertura foi feita à frente, já domina, Alisson prendeu o lance, abriu de esquerda para Wellington recorre já, o Capelanes vem para apresentar o intervalo, Bandeirantes, Wellington dá o tapa na bola, partiu para a linha de fundo, aperta o zagueiro, tentou tirar dele, o árbitro marcou falta para ele, deu batendo. Na disputa do Wellington, ele não consegue ficar com a bola, acaba fazendo a carga por ali, reclama com a marcação, com a arbitragem, 0-0, reta final do primeiro tempo. E aí, Pretzel? Olha, tem que mudar. Eu voltaria com Wellington, Rato e Rames, tiraria Alisson e Luciano, recuaria o Nestor para o meio para avançar. Time lento, hein? Lento em comparação ao jogo contra o São Lourenço, também pelo adversário. A LDU picota o jogo, não queima a bola, sabe o que está fazendo e o São Paulo está nervoso. São Paulo já chegou 2 vezes, mas a LDU também. O empate é correto nesse momento. É o futebol da Bandeirantes, obrigado já Capelanes com o intervalo Bandeirantes para você. Doutora Joana Valsani, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você ligado no futebol Bandeirantes, obrigado. Alô, Oscar Pardini, grande Pardini ligado no futebol Bandeirantes. Na Bandeirantes, quem vem agora pro intervalo Bandeirantes é ele. Aqui continua 0 São Paulo, 0 ele deu os jogadores do São Paulo cercam a arbitragem do jogo. Na Bandeirantes, quem tá chegando é você. Diz aí, João Paulo Capelanes, imaginem, Capela! Nossa senhora, deu até água na boca, Ulisses Costa. Agora é hora do lanche no Morumbi. O aniversariante do dia, Ulisses Costa, narrou por enquanto o empate São Paulo e LDU de Quito, 0-0. Com este resultado, São Paulo vai dando adeus ao sonho da semifinal da Copa Sul-Americana. Mas calma, torcedor tricolor. Tem os 45 minutos finais, tem muita coisa para rolar. E o repórter Bandeirantes Paulo Vale fala sobre a saída dos jogadores do campo de jogo. E o pau tá cantando no Morumbi do Vale. Por falar em lanche, Capelanes, o Rafinha veio e deu uma jantada na arbitragem, né? Capitão do time do São Paulo. Por ali foi o que mais reclamou. Pelo menos 4 jogadores do tricolor, o Nestor, o Caleri, todo mundo cercou ali o árbitro venezuelano Alex Herrera
por conta de algumas decisões, talvez, né, de alguma marcação de uma falta ou outra, também a demora, às vezes, a própria arbitragem, né, em algumas oportunidades retardou o reinício da partida, então ficou ali uma certa reclamação pelos lados do São Paulo. O torcedor faz sua parte, apoia o time, agora vai a arbitragem, que retorna também ao vestiário, começa o processo de irrigação aqui no gramado do Morumbi, por enquanto 0-0. As opções de Dorival Júnior para a segunda etapa, Capelanes: Jandrei para o gol, Diego Costa, Luan, Alexandre Pato, Michel Araújo, Rodriguinho, Rames Rodrigues, Gabriel Neves, Wellington Rato, Alan Franco, Juan e Natan, os jogadores à disposição de Dorival para a segunda etapa, Capela. O olhômetro, Paulo do Vale. Eu sei que em competições organizadas pela Comebol, você não pode ficar atrás da placa de publicidade. Onde que você está neste momento e no seu olhômetro? Expectativa de público para este jogaço São Paulo e LDU de Quito, do Vale. Pois é, eu tô aqui na cabine da Rádio Bandeirantes, cabine central do estádio do Morumbi. Então tem muita gente aqui em cima de mim, né? Muita gente mesmo. Eu não consigo ter a visão completa do Cícero Pompeu de Toledo por conta disso. Mas aqui o setor das organizadas sempre lotado. O setor de frente aqui para mim, que é o mais nobre, também está lotado, o que dá ali uma impressão de que o Morumbi recebe, acredito eu, cerca de 55 mil pessoas, Capelanes. Eu prezo muito pela sua saúde, pela nossa amizade. Você falou que tem muita gente em cima de você. E cuidado só pro Ulisses também não fazer parte dessas pessoas, porque aí você sabe, você pode botar o Albert Einstein aí pertinho para te socorrer qualquer coisa. Ai, meu Deus. Por falar em pesado, opinião pesada de Alexandre Pretzel. Pretzel, não achei o São Paulo tão comprometido assim nesse primeiro tempo, hein, Xandão? Não, comprometido estava, não estava intenso. Aí eu acho que a palavra é essa. Por exemplo, se a gente for pegar o jogo contra o São Lourenço, quando tinha que fazer 2-0 e fez, a pegada estava muito maior, mas também pelo adversário. E contra o Corinthians? Contra o Corinthians também, muito mais. Mas, então, mas também pelos dois adversários. Não vi essa postura. Não, mas é que tá o detalhe, o Corinthians deixou o São Paulo jogar. O São Lourenço também, deu a bola pro São Paulo e ficou todo atrás, torcendo por uma bola. E aí os dois foram empurrados, foram amassados. Hoje não. Hoje o São Paulo está enfrentando o adversário que joga. Chegou 2 vezes na cara do gol. 1 minuto de jogo, o chute do Alvarado, o Rafael defende. O Rúlio está jogando uma barbaridade, que não jogou nada perto do que jogou no Santos aqui ano passado. Incrível. O primeiro jogo foi bem e hoje também. Quando ele pega a bola e parte para cima é um terror. Quer dizer, então é o seguinte, ó, há um adversário do outro lado. Tem um time inteligente, tem um time que tem uma proposta correta, que é picotar o jogo, é tirar o ritmo do jogo. E o São Paulo entrou nessa. São Paulo ficou no jogo de aproximação, certo? No toque e na tentativa de chegar. Ó, tocando, bola na lateral, cruzamento para a área, né? Ou uma tentativa de chute fora da área. Vale? Claro que vale. Só que o goleiro praticamente não defendeu. O Domingues fez uma defesa no chute do Caleri, na frente dele. O Caleri pegou mal. Na outra, o Luciano chuta de fora da área, mas ele chuta com a bola em cima dele. Ele pegou mal na bola, facilitando a pegada do Domingues. Então, na realidade, os dois lances mais perigosos do jogo foram da LDU. Acho que o Dorival ficou meio receoso. Se eu abrir muito o time e for com 3 atacantes e só 3 no meio, eu posso dar o contra-ataque e posso cair fora no primeiro tempo. Então ele fez uma escalação com o meio de campo mais povoado, com o jogo mais cadenciado. Agora não. Agora ele precisa pelo menos de um gol. E rápido. Porque se o jogo ficar, né, passando o tempo e a LDU segurar essa bola, o empate é uma grande possibilidade, cara. E o empate a gente sabe que sempre é uma boa vantagem. Não adianta. Quem sabe jogar por regulamento, o empate é uma grande vantagem. Eu voltaria, João, com o Rames e o Wellington Rato, certo? E tiraria, nesse tipo de jogo não dá para tirar o Luciano, mas o Luciano jogou mal. Então eu tiraria Luciano e Alisson, recuaria o Nestor para uma segunda função de meio, certo? Mas não para recuar tanto, mas quando não tem a bola ajudar na marcação, e avançaria o time, iria para cima. O Wellington Rato aberto, Lucas e Rames, certo? O Lucas caindo um pouco mais para a esquerda, encostando no Caleri e vai embora. E o Wellington avança também e vai embora. Para mim tem que ser isso no segundo tempo, porque não adianta também ficar tocando bola atrás, que o empate da LDU. É verdade. Pretzel, você gostou da primeira etapa como um conjunto, um todo, a LDU, São Paulo? Um jogo bem jogado, e o time equatoriano é bom. Eu gosto de ver adversários que vêm ao Brasil e que jogam. Não ficam só atrás, sabe, retrancados ou torcendo por uma bola. O time da LDU é bom, mostrou isso no primeiro jogo. E o São Paulo também tem um bom time, é um time bem treinado, só que entrou um pouco nervoso. E o torcedor está um pouco ansioso também, né? As 2 grandes oportunidades para quem não viu o primeiro tempo foram do time equatoriano.
O São Paulo está jogando mal? Não, mas está jogando pouco para eliminar a LDU. Nota do São Paulo na primeira etapa. 6. Da LDU. 6,5. O melhor jogador em campo no primeiro tempo. Adé, zagueiro da LDU. Haitiano. Achei que você foi bem nesse primeiro tempo, Pretzel. Conteúdo exorbitante, gaguejou pouco. Isso, viu? Tá ligado na jornada. Não, viu? Mas pouco acionado, né? É a festa, né? Aniversário e tal, né? A gente entende, né? Isso, verdade. Agora você podia melhorar um pouco. Né? Viu? Tu parece o São Paulo nesse intervalo. Cadenciado, viu? Xandão, daqui a pouco você volta aí, hein? 7h52, Enzo Ortega, vamos lá, tem quase 7 minutos de intervalo, no intervalo inteligente Bandeirantes, alguns jogos importantes, movimentando rodada cheia de Copa Sul-Americana, Orteguinha. Vamos lá, Capela, o Fortaleza, o jogo também no intervalo vai vencendo o América por 1-0 com um placar agregado de 4-1, ou seja, o América precisa fazer 3 gols para levar para os pênaltis ou 4 para ganhar direto. O Fortaleza vai encontrando o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana e a gente estava até falando aqui no estúdio, viu, Capela, sobre as premiações do América, porque aparentemente pode ser rebaixado. Pelas quartas de final da Copa do Brasil, o América faturou 4,3 milhões de reais. E caso realmente seja eliminado agora na Sul-Americana, vai faturar 2,9 milhões de reais. É um bom valor, né, Capela? Pô, irmão, você tá de brincadeira. 100 mil reais já resolvia a vida, barbaridade. Do América é uma pena também, você falou sobre os valores. O Coelho conseguiu uma grana importante em competições como, por exemplo, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, mas infelizmente eu acho que vai abraçar mais um rebaixamento na sua história. Vamos aguardar, torcer para o Coelho de Minas conseguir dar a volta por cima nesta reta final de temporada. 7h54, daqui a pouquinho estaremos de volta. Microfone da Bandeirantes, futebol é aqui e sempre será aqui na... Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios de cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Quem vai fazer a limpa nos campeonatos deste ano? Timão ou Verdão? Peixe ou Tricolor? Fla ou Flu? Viu? Você vive apostando, então venha para a Estrela Bet, a maior, agora também eleita a melhor casa de entretenimento esportivo do Brasil pela Sigma Awards. E faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet, jogou, brilhou! Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. 7h59, estamos de volta, quase 13 minutos de intervalo. Inteligente Bandeirantes, repórter Bandeirantes Paulo do Vale, direto do Coliseu Brasileiro, o estádio do Morumbi. E aí do Vale, por enquanto 0-0, os times estão voltando, ainda nada do Vale. Por enquanto só o trio de arbitragem que acaba de retornar aqui ao gramado do Morumbi, com vaias, obviamente, do torcedor que faz aquela pressão pra cima de Alexis Herrera, árbitro venezuelano, dono do apito por aqui, viu, Capela? Maravilha, então é o seguinte, quando os times retornarem, você traz a informação se o São Paulo principalmente mexe, e o São Paulo precisa urgentemente de um gol, pelo menos, para levar a decisão para as penalidades. Pretzel, para quem ligou na Rádio Bandeirantes agora, o São Paulo precisa fazer o que no segundo tempo em relação a mudanças do time? Fosse você, o Pica-Pau, Dorival Júnior, tiraria quem e colocaria quem, Pretzel? Tiraria Alisson e Luciano. Deixaria o Pablo Maia mais marcador como homem fixo ali no meio. Aí eu preencheria o meio com o Nestor de um segundo homem, certo? E o Lucas um pouquinho mais recuado. Rames aberto na esquerda, Caleri na direita, o Wellington Rato, Caleri de centroavante, o Wellington Rato na direita. Porque o Wellington Rato, né, ele joga com o pé trocado. Mania dos treinadores, né? É o Robin brasileiro, porque aí tu puxa pra esquerda pra bater no gol. Deu certo contra o Corinthians, não, né? eles adoram isso aí, é uma coisa que não é novidade, né? O Robin fazia isso, todo mundo dizia, só tem uma jogada, e ele passava por todo mundo. Esse aí é o complexo de Robin. Exatamente. Então é o seguinte, acho que ele deveria fazer isso, porque assim, ó, o São Paulo precisando fazer gols, e a intensidade do São Paulo, ela foi pequena, ela foi baixa. O que a gente esperava, né? Esperava o São Paulo acampado no campo da LDU. É um time intenso, um time forte, até porque esse time não jogou no domingo, né? Domingo, quem é que jogou domingo? Luciano. Arboleda, foi expulso, Arboleda, né? Só, sabe, dois titulares. No mais, todo o pensamento para o jogo contra a LDU. Agora, o que me chama a atenção é a falta, não é falta de estudo, isso aí não eu me expressei mal. É assim, ó, é a maneira para neutralizar a LDU. O que a LDU está fazendo, né? Um time experiente, um time que quando tem espaço tem um contra-ataque perigoso. E Barra e Julio. E o Alvarado, que começou no banco em Quito, hoje começou como titular. Foi a surpresa do Zubeldia. O Zubeldia tirou o Valverde e também tirou o Ramírez. Ramírez tirou principalmente, o Ramírez é meia, para botar o Alvarado. Então ele está jogando com 3 homens à frente, não quer nem saber. Se tiver que dar espaço no meio, ele dá. Só que o São Paulo, quando teve, não aproveitou. Então acho assim, ó, São Paulo um pouco nervoso, um pouco ansioso por ter que fazer um gol. É um empate da LDU. 1-0, leva para os pênaltis. Aí tu vai acreditar no teu goleiro. Luxemburgo fez essa estratégia, né?
Meu goleiro, pegador de pênaltis, deu certo. Foi amassado e deu certo, conseguiu passar. Agora, será que o São Paulo vai passar também por essa emoção? Porque para fazer 2 gols na LDU com o futebol do primeiro tempo vai ser difícil. Tem que melhorar e melhorar bastante. Deixa eu ver, tá voltando o São Paulo só para te ajudar, PDV. Eu e o Campeonato. Se não voltar, não tem jogo, né, Pedro? É, claro, óbvio, né? É por isso assim, ó, os 2 times já voltaram ainda? Não vão voltar mais. Isso aí é uma brincadeira que a gente faz, é claro. Sacanagem tem prioridade, né? E aí é o seguinte, a gente vendo, a gente vendo... Eu não vi o Rames, acho que de colete. O Rames tá de colete. Tá de colete. Ô, Dorival, atenção, PDV, me ajuda aí. Os caras contratam o Rames pra ficar no banco num jogo decisivo. Né? Mas vem cá, cara. Dá licença. Ah, mas só tem condição pra 20. Não interessa que ele se esgoele em 20 minutos, então. Pô, mas é brincadeira isso. Vai voltar com o mesmo time, cara. O São Paulo. O Rato tá de colete. O São Paulo não jogou mal, mas o São Paulo não teve pegada. Não jogou bem também, né, Pretzel? Foi uma nota 6. Nota 5,5. Não, de outra, uma nota que não é suficiente para classificação. Exatamente. Bom, PDV, então o São Paulo, para surpresa de muita gente, volta com a mesma equipe. Dorival não mexe no time do Vale. A gente tem a visão, por enquanto, dos reservas, né? Os primeiros que retornam aqui pro gramado do Morumbi, mas Rames de colete, Rato de colete seriam as opções. Gabriel Neves de colete, Alan Franco de colete. Então, o Pato também, então a gente pode cravar, sim, que a equipe do São Paulo retorna da mesma forma que começou o jogo. Rapaz, que coisa, hein? Então, a LDU também, né? A LDU toda dela, né? Também. Eu achei que ele tiraria o Guerreiro, porque o Guerreiro, convenhamos, o Guerreiro tá com 39 anos. Não dá mais, né? Ele não tem mais mobilidade. Ele tem inteligência para jogar muita, chuta bem muito, mas ele não tem mais mobilidade. Ele tá entregue à marcação. Agora, se ele fizer um gol, né, Capelanes? Vai ter que pegar essa gravação nossa. Tem que botar um ano essa gravação. Bom, São Paulo voltou sem mexidas, a LDU é a mesma coisa, a gente também não mexe no nosso timaço. Vem aí pro segundo tempo, alô nação tricolor, o São Paulo gigante, é o Clube da Fé, os 45 minutos finais, a partir de agora com Enzo Ortega, com Paulo do Vale, com Alexandre Pretzel e hoje o aniversariante do dia, o maior do Brasil, é com ele, Ulisses Costa! Futebol da Bandeirantes vai começar o segundo tempo do jogo. Apita o árbitro, toca na bola do Luciano. Ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, tá parado o jogo, marcado lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura vem à frente no campo do Beraldo, prende o lance, tenta o passe de bola errado para Wellington, ela volta no campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho aperta na marcação, toca a Rafinha, Lucas vem para ganhar, tenta o toque de bola para Rafinha, ele domina pelo setor intermediário, vai para a finta em cima da marcação no primeiro tempo, o toque de bola, o time da LDU sai jogando pelo setor direito com barra para Alvaredo, ele tenta o toque de bola, Coutinho, Alvarado prende no campo de defesa, Vitor Coutinho para Rodrigues domina e tenta enfiar a jogada no campo de ataque, vem pro toque de bola, Arboleda tocou para ajudar, a bola volta para ponta esquerda, campo de ataque, Alvarado, ele vem para finta, tenta o toque em cima de Rafinha, balançou, cortou, puxou, abriu na esquerda, campo de ataque, boa jogada no comando para Julio prendeu, ele vai pro drible, vai para finta, solta a jogada, entrada na grande área, vem para travar, vem para cortar o perigo dali, Pablo Maia, complementa o lance, o time do São Paulo, Rafinha vem para tirar no peito, tira dali Adé ganha a jogada no campo de defesa e sai pro jogo. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, a bola volta para Luciano, demora muito para tocar, agora soltou a jogada, recolheu pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para finta o time do São Paulo, tenta o domínio pelo setor de esquerda, Luciano fica discutindo com o árbitro, joga a bola, Luciano, que você sabe, a bola volta no toque de bola para o time do São Paulo, Sérgio Guedes, pode deixar tudo azul do seu caminho, você sabe, para deixar tudo azul do seu caminho, amortecedor HG, por quê? Porque é na Catar, a bola volta no toque de bola, recolhe o São Paulo, vem com o Pablo Maia, abriu na direita, solta a bola, lance à frente para Nestor domina pelo meio de campo, tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária para Alisson dominou, girou, boa bola, cortou, bateu no gol, Caleri, pega o goleiro! Domingues faz a defesa, o Caleri fez a jogada, fez o giro de 180 graus em cima da marcação do Adé, aí ele enche o pé na bola no ângulo direito, tava lá o Domingues para pegar. E pela primeira vez conseguiram passar de fato pelo grandalhão Adé, num drible, um lance importantíssimo, Jonathan Caleri consegue ludibriar a defesa, finaliza com força, porém a bola centralizada ficou fácil para Domingues.
Na hora de fazer a troca do fluido do radiador, fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Tá parado o jogo, tá marcado bola, campo de defesa para a equipe da LDU, Sérgio do campo de retaguarda, bola para a LDU cobrar. Mas diz aí, no clássico da semana, quem leva o time da casa ou visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Pet jogou, brilhou, a bola volta, campo de defesa para Sérgio, domina o time da LDU, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, tenta o levantamento para o comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola curto para o comando, aperta na marcação, já tenta descer contigo novamente no setor de esquerda, domina novamente no campo da retaguarda, houve a falta! Vai ser expulso! Confusão armada, vai ser expulso! Vai ser expulso do jogo Alvarado. Alvarado pega feio, pega pra machucar. Foi covarde o Alvarado. Ele foi covarde. Fica reclamando, parte pra cima também. Confusão armada no time da LDU. O Guerreiro fica inconformado. Impressionante, né? O lance no meio campo e a arbitragem não teve dúvida nenhuma. Já tirou por ali o cartão vermelho depois dessa disputa do Alvarado com o Alisson. Pisão no tornozelo do camisa 25 do São Paulo. Expulsão direta. A LDU tem um a menos agora em campo. Há 3 minutos de bola rolando, Alvarado toma cartão vermelho do segundo tempo, Brasil. Bem expulso e ele mesmo sentiu a bobagem que ele fez. Ele escorrega a sola no tornozelo esquerdo do Alisson. Ele levanta os braços já lamentando o que ele fez. Bem expulso o Alvarado. Agora o jogo muda. Era tudo que o São Paulo precisava, um jogador a mais. Agora tem que aproveitar. O Alvarado expulso, ele é atacante. O esquema da LDU não vai mudar muito. Talvez ele tire o Guerreiro, porque o Guerreiro é um jogador lento, para colocar mais um jogador de meio campo. Talvez. E o São Paulo já tem que mexer. Já tira o Alisson então. Aproveita que o Alisson está machucado. Nada contra o rapaz, ninguém torce para isso. E já põe o Rames Rodrigues para ir para cima. É o momento do Dorival Júnior agora. É o futebol da Bandeirantes. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Braspress.com. Tá parado o jogo do Vale. E segue por ali o atendimento ao Alisson, né? Camisa 25 do São Paulo. Agora ele se levanta, consegue andar ali sem muito ajuda, porém ainda mancando. Manca bastante o 25 do São Paulo. Vamos ver se será retirado de campo. O próprio Luciano pede uma atenção especial por ali. O tricolor paulista agora com um a mais, precisando marcar pelo menos um golzinho para levar para os pênaltis. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado. Vai ficar em campo Alisson, não vai sair não, tá sentindo demais. A perna esquerda, o tornozelo esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Cara, que pisão, solada no tornozelo, o Alvarado deu no jogador do São Paulo, Alisson. É falta para o time do São Paulo bater já pelo seu campo de defesa e ser jogando. Se posiciona para a cobrança de falta o time do São Paulo. E o Alvarado não sai do campo de jogo. Ele vai lentamente saindo. Na tentativa e numa provocação imensa, o Alvarado. Aqui está parado o jogo, a bola foi solta pelo seu campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe o time do São Paulo pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para a finta. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Vai para o toque de bola para a direita, para Rafinha. Rafinha domina pelo setor de direita, vem para a finta na marcação, roda a jogada. Já solta a frente, tenta o toque de bola contigo para Pablo Maia. Pablo Maia domina na zaga central para Arboleda. Arboleda recolheu pelo setor de direita no campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola. Já solta curtinho pelo setor de esquerda, tenta descer novamente o Wellington, ele domina para o time do São Paulo, vai para a finta, recolheu para Beraldo para Arboleda, Arboleda recolhe pelo seu campo intermediário, a abertura vem pela direita para Rafinha, Rafinha domina para o São Paulo, sai tocando no campo de retaguarda. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta no campo de ataque, domina Lucas, ele prende para o time do São Paulo, vai para a finta, a bola volta para Beraldo pela direita no campo de ataque, Lucas vem pelo meio, é com a Beraldo, ergue a cabeça, volta a jogada para Arboleda, que domina e sai jogando no seu campo de retaguarda. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Tenda Atacado. A bola volta na esquerda, recolhe no estouro, balança para o time do São Paulo, vai para a finta na marcação, prende o lance, abriu para o setor de direito do campo de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho novamente no estouro, prendeu o lance curto, tentou o toque de bola, ela sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de defesa, é bola para a equipe do São Paulo, sair jogando, recolhe pelo setor de direita, tenta o toque de bola, Lucas, dominou a entrada da área, bateu mal. O Lucas tá pedindo o que aí?
Tiro de meta, escanteio não, tiro de meta, né? Isso, ele pedia justamente o desvio por ali, né? Porque o Martínez estava colado com o camisa 7 do São Paulo na tentativa de fazer a marcação por ali. Agora o torcedor vai a demora para a cobrança do tiro de meta do camisa 22, goleirão da equipe da LDU. Por enquanto 0-0, o São Paulo tem um a mais em campo. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil e do meio do campo de defesa, parte para a bola, tenta o levantamento à frente, Domingues, ele tenta o toque de bola, sobe o zagueiro, vem para cortar, tira o perigo, time do São Paulo, para sair para o jogo pelo campo de defesa, abertura vem com Martínez prende o lance, aperta a marcação, tentou o toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, lançamento à frente, deu nas costas, não tá num dia bom, Caleri, hein? Ele acaba tentando fazer o domínio por ali, a bola acaba escapando do camisa 9 do São Paulo, de fato, né? Pouco efetivo, toda vez que a bola chega nele, acaba se atrapalhando, uma finalização, mas que acabou sendo em cima do Domingues. O São Paulo tenta, por enquanto, 0-0. 0-0 é o placar do jogo. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo comando de ataque, aperta na marcação a equipe da LDU. Lançamento vem à frente do comando de ataque, a Rafinha vem para marcar, aperta no campo de defesa, procede para o jogo, a bola foi solta, frente pelo setor de esquerda, vem chegar na marcação, Pablo Maia tira o perigo, ela volta no campo de defesa, a Arboleda passa muito mal, ela volta no toque de bola, Coutinho para Rúlio dobrou para a direita do campo de ataque, abriu para Mina, ele desce para apoio, vai tentar o toque de bola pelo setor de esquerda e Barra cruzou no gol, Rafinha vem, tira, a bola volta com o time do São Paulo, já sai jogando no campo intermediário, cochilou Pablo Maia, vem para ganhar, Luciano solta a jogada para Nestor domina, tentou o toque de bola na direita do campo de ataque, vem para o jogo, o time do São Paulo, ninguém na esquerda, Luciano ergue a cabeça, demora para soltar na esquerda, Luciano, ele abre na direita, vem para o toque de bola, Coutinho para Rafinha recolhe a jogada, vai para o toque de bola, Alisson, domina para o time do São Paulo, vai para a finta, tenta o toque de bola, Coutinho na esquerda, abre a jogada para o Wellington enfia, vem para o toque de bola, Coutinho pelo setor intermediário, tenta o levantamento do comando, deu boa bola à frente, pediu a falta, Caleri na área, o árbitro mandou seguir, vem para o toque de bola, houve a falta, Guerreiro caindo, tá marcada a falta cometida pelo Beraldo. E vem aí, daqui a pouco, o Wellington Rato no São Paulo. Será a primeira alteração do técnico Dorival Júnior por aqui. O Wellington Rato já pintando na equipe do Tricolor Paulista. E aí, Pretzel? Tiraria o Alisson, né? Com a lesão que ele teve agora, deve ficar um pouco sem função no jogo. Eu colocaria o Rames e o Wellington Rato. E tiraria o Luciano ou até mesmo agora o Nestor com um jogador a mais. Iria para cima. São Paulo está ansioso, mas está lento. Está permitindo que a LDU se recomponha rapidamente e feche espaços. O Lucas, que é um baita jogador e que teve o contra-ataque à sua disposição lá em Quito no segundo tempo, ele e o Luciano em velocidade trabalharam muito bem. E o Lucas fez um belo gol. Hoje o Lucas não está tendo muito espaço. Ele consegue carregar a bola até a entrada da área. Mas depois tem bloqueio, né? Vamos ver, acho que vem aí o Wellington, vai vir o Wellington Rato, como o PDV já disse, mas vai sair o Alisson, eu imagino. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, Rato vem aí já. A bola volta do campo de ataque, levantamento foi feito à frente, vem a Arboleda. Ele sobe de cabeça, tira o perigo, ganha a jogada pelo setor de esquerda, campo de retaguarda para Nestor. Em velocidade, ultrapassa Nick de videogramado, vem na intermediária, aproxima do São Paulo. Ele prende o lance, abriu o compasso, soltou para Lucas dominou de fora da área, recolheu, balançou, perdeu o lance, ganha Lucas, pode soltar na esquerda, abriu para o Wellington, levou para a linha de fundo, cruzou em cima da marcação. Chega para afastar, vem para tirar de qualquer maneira. Rodrigues vai embora, bola liga de fundo. Mina toca por último, escanteio esquerda para o São Paulo bater. Escanteio cobrado, Lucas solta a jogada, Coutinho para Wellington. Ele domina para Alisson, dominou, entrada da área, bateu pro gol na trave, voltou a Arboleda para fora. A bola dá na trave do Alisson, volta o Arboleda de frente pro gol. Ele chapa a bola porque ela veio forte, meteu por sobre o gol, linha de fundo, fica se lamentando. Arboleda na chance de fazer o gol. E o goleiro da LDU, Domingues, se choca com a trave. O time do São Paulo quase faz o gol. Chocou com a trave, nada. Domingues ficou caído ali. Que chance o São Paulo teve. Eu tô dizendo para os meus amigos aqui que é o seguinte: tem que chutar no gol. São Paulo não chuta, chega na entrada da área, quer entrar com bola e tudo. Chuta que uma hora faz. Ô, do Vale. Pois é, né? E olha, vai sair o Pablo Maia, 29, volante. O Alisson fica em campo, portanto, Pablo Maia, 29, deixa o campo para a entrada de Wellington Rato, 27, o jogador de linha que mais atuou na temporada até aqui. Rato em campo.
E aí, Pretzel? Pode ser também, porque a LDU ela vai ficar atrás. Então você não necessita de um volante de posicionamento, né? Você pode abrir teu meio, deixando o Nestor e o Alisson um pouquinho mais recuados. Acho que é isso que o Dorival vai fazer. Agora, o Rames Rodrigues não jogar uma partida decisiva dessa, ele deve estar quebrando a bola nos treinos, ou ele deve estar se arrastando. Não é possível que, tecnicamente, o colombiano não tenha espaço no time de São Paulo. Alô, alô, Carlos Baldino ligado no microfone Bandeirantes, obrigado com o Heitor curtindo o sonsaço Bandeirantes da minha querida e linda Ribeirão Preto. É para do campo de defesa, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente. Do meio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, a bola sai para a linha de lado. Tá parado o jogo, tá marcado lateral. Lateral novamente no campo de defesa pro time da LDU bater. Lateral cobrado, venta o toque de bola contigo novamente. Domina para o comando de ataque, vai pra finta, tenta o toque curto no comando de ataque, a bola sai para a linha de lado, tá parado o jogo, marcado lateral. Lateral para a equipe do São Paulo, bater pela direita, vem para o toque de bola, Rafinha. Rafinha prendeu para a Arboleda. Arboleda domina pelo seu campo de defesa, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Domina do campo de defesa. Alô, alô, Carlão, pé frio ligado no microfone Bandeirantes Grande. O Carlão é pé frio demais. Ele foi embora aqui do Morumbi. Você quer ver o São Paulo fazer gol? Carlos, que é o fisioterapeuta, ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola, recolhe curto no comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time do São Paulo, pela direita com Rafinha. Rafinha domina para o São Paulo, solta a jogada para Wellington Rato. Rato domina para o São Paulo, abriu na direita, bola para Nestor, levou para a linha de fundo, cruzamento, viria para o Luciano, fraco cruzamento. A bola volta para a Arboleda, de cabeça para Rafinha, de cabeça solta a jogada para Alisson, dominou de frente para o gol, soltou na direita, abriu para Rafinha, ele prende o lance para o São Paulo, vai para a finta, enfiou, é para o Wellington Rato. Dominou para o tricolor, vem cruzamento na área, levantou no gol. Lucas vai dividir de cabeça, aperta a jogada para a volta no comando. Lucas toca na bola, tenta tirar o perigo na volta, contigo na intermediária. É boa a bola à frente, vem batida pro gol, Wellington. Excelente chute dele. Que chutinho do Wellington aí. É aquela bola que cai nos pés do jogador. Você imagina que vem ali uma potência, um chute forte. Impressionante, né? Uma bola que não teve nenhum desvio. Torta, sem força, chute mascado. E agora repõe a bola em jogo o goleiro Domingues. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. Olha o chutinho dele aí. Coisa, ele tem do Vale. É, realmente, lateral esquerdo, que inclusive essa semana o São Paulo recusou uma proposta do Brentford, da Inglaterra, que queria contratar o Wellington, mas o São Paulo não quer vender ninguém para desfalcar o time de Dorival Júnior até o final da temporada. A bola volta no campo de ataque lateral para a equipe da LDU bater e sair para o jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Panaflu. Parado o jogo, tiro de meta para a equipe da LDU bater e ser jogando pelo seu campo de defesa. A bola vai ser solta pelo campo de retaguarda. Você está ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda. Já recolhe do campo de retaguarda, vai tentar a finta, tenta o toque de bola, sai jogando o São Paulo. Abertura vem no toque de bola de Lucas. Lucas domina pelo setor de direita do campo de defesa. Enfia a jogada no comando de ataque. Solta para Alisson. Alisson domina pelo setor de esquerda. Abriu para Wellington. São Paulo precisa de um gol, 0-0 o jogo. Cruzamento do Lucas na boca do gol. Pega o goleiro. Domingues vem para fazer a defesa. E passava por ali como um raio o Wellington Rato, né? Fechando como fator surpresa. Essa bola acaba quicando. Fica nas mãos do goleiro Domingues. O São Paulo tenta, mas não consegue. Por enquanto 0-0. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere jogados para você conferir. 16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando. É a etapa final de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana, quartas de final. Nosso do Vale está acelerado. Continua para você. São Paulo 0. LDU também 0. Vem pro jogo Rato. Domina pro São Paulo. Abriu de esquerda para Wellington. Ele prende em frente a bola. Reservas da LDU. Vai pra finta. Wellington voltou na intermediária. Campo de ataque para Alisson, para Lucas. Tem que caprichar o Lucas. Enfiou jogada para Nestor. Dominou, matou no peito. Tirou, soltou. Jogada à frente. Recolheu o Luciano. Tá na área. Bateu cruzado. Olha o Rato. Lento. Lentinho Rato. Lentinho Rato. Se bate, faria o gol. Vem São Paulo. A bola foi solta para o setor de esquerda. Campo de ataque. Tá parado o jogo. Marcado o tiro de meta.
na disputa de bola do Wellington ali pela lateral da grande área. Essa bola fica travada entre ele e justamente o Richard Mina. Acaba tocando por último no jogador do São Paulo. Agora a arbitragem chama o atendimento para o jogador da LDU que caiu na grande área. Ganha tempo o time equatoriano porque tem a classificação. Me diz aí no clássico da semana que vem quem leva o time da casa, um visitante, viu como você vive apostando. Estrela Bet jogou, brilhou. Pretzel, veja um crescimento do São Paulo no jogo, hein, Pretzel? Sim, até por ter um jogador a mais também, mais espaço para jogar e ele deu um pouco mais atrás. Agora, o São Paulo quer entrar tocando por quê? Já fez vários gols chutando de fora da área. Você tem razão, né? O Wellington Rato, ele estava desatento no lance. Não esperava que a bola chegasse nele. Eu achei que ele achava que o Luciano chutaria no gol. E a bola desvia no zagueiro e cai no pé dele. Agora, eu repito, você tem um jogador como o Rames Rodrigues e ele não joga uma partida dessa, alguma coisa tem, cara. Não é possível. O Dorival é muito teimoso. O São Paulo precisa fazer gols. O Rames Rodrigues, ele chuta no gol. Ele é bom batedor de faltas, certo? Bate pênalti também se precisar. Quer dizer, não entendo ele fora do jogo. É que tá muito mal, realmente muito mal. A LDU agora vai ganhar um tempão com essa lesão do jogador. Rames Rodrigues vem aí no time do São Paulo. Dorival chama Rames e chama por ali mais um que eu estou tentando identificar. Vai já. Alteração dupla então no São Paulo. Rames Rodrigues com quase 20 minutos de jogo vai entrar no time do São Paulo. Tá parado o jogo, vai repor a bola o time da LDU. Temos 2-3 minutos de paralisação. O tempo não para, Bandeirantes marca. 18h30 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, continua. 0 São Paulo, 0 LDU. Placar que classifica a LDU a semifinal da Copa Sul-Americana. E aí? Alô, Enzo Ortega. Ulisses, Marinho acaba de ampliar o placar para o Fortaleza na Arena Castelão. 2-0 contra o América, vai passando para as semifinais da Copa Sul-Americana. A bola volta do toque de bola contigo do setor intermediário, já domina o time do São Paulo, a abertura vem para o toque de bola de Arboleda, abriu para Rafinha domina para o setor de direito do campeonato, com o toque de bola para Rato, põe para fora, lateral para a equipe da LDU, bateu pelo setor de esquerda do seu campo de defesa. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, é Braspress Brasil. A bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe Alô Manuel, Alô Zaidan, ligados no futebol Bandeirantes. Manuel tá lá torcendo pro São Paulo. Já vai ser o gol do São Paulo. Manuel fica frio. A bola volta no toque de bola. Recolhe o time da LDU. Lançamento vem pelo setor de esquerda. Cá para ataque. Ataca novamente Lucas na marcação. Bola batida. Gol em cima da marcação. Volta no toque de bola. Luciano recolhe pelo setor de esquerda para Alisson. Ele domina para o time do São Paulo. Vai para finta no marcador. Recolheu. Tenta o toque de bola. Nestor voltou para Luciano. Luciano tenta o drible. Recolheu na esquerda. É para Nestor. Nestor domina. Girou a entrada da área para Lucas. Domina pelo setor de esquerda. Vai para finta. Puxou perto da direita, ele vai bater para o gol, tentou enfiar no comando de ataque, perde. Lucas vem, briga, ganha, recupera na raça. Abertura de Wellington, soltou o bom lance à frente, vem São Paulo. Wellington desceu na linha de fundo, cruzou no boca do gol. Ninguém, nem Luciano, nem Caleri. A bola atravessou a linha na pequena área, põe para dentro. Ninguém chegou. Impressionante o lance do Wellington, foi bom na esquerda aí do Vale. Todo o time do São Paulo na grande área, mas ninguém para fechar ali na pequena área, né? Impressionante. Mudou a LDU, saiu o Richard Mina machucado, entrou 25 Valverde. Agora muda o São Paulo, saindo 6 o Wellington, entrando 19 Rames Rodrigues e o Michel Araújo preparado para entrar sai 11 Rodrigo Nestor, entra 15 Michel Araújo. Saiu então o Wellington, saiu também Rodrigo Nestor, entraram Rames e Michel Araújo no São Paulo. E aí, Pretzel? Quero ver quem vai fazer o corredor do lado esquerdo na lateral. Será que é o próprio Rames? Michel Araújo no meio? Mudança muito ousada agora. O que faz o Dorival? O Dorival fica sem volantes em campo e com um meio atacante improvisado na lateral. Vai pro tudo ou nada agora. Me serve. Precisa fazer gol, me serve. A bola volta no toque de bola contigo do campo de defesa. O time do São Paulo sai jogando pelo setor de esquerda. A abertura vem no setor intermediário. Lançamento à frente para Lucas.
canta a torcida do São Paulo. Invertida de Michel Araújo. Abre a jogada pelo setor de esquerda para Rato. Rato domina, puxa a jogada, cruzou a entrada da área, tentou o toque de bola, voltou para Araújo, recolheu novamente. Michel soltou jogada para Rafinha. Ele prende para Alisson. Alisson prendeu para Michel. Soltou para Rafinha na direita. Campo de ataque vem São Paulo. Olha o gol pintando do São Paulo. Dominou, abriu boa jogada. Luciano prende o lance demais, levou para a linha de fundo. Tenta o toque de bola. Luciano vem pro toque que eu tinha na intermediária, ganha lateral. Luciano prende demais a bola. O Luciano não consegue fazer um 2, Pretzel. É verdade. Agora o Dorival não tira porque ele bate bem na bola, né? Agora o São Paulo está acampado no campo da LDU. E a LDU, por incrível que pareça, o Zubeldia não tira o Guerreiro. O Guerreiro é um poste no jogo. Tá com 9 o time da LDU. Então o São Paulo precisa aproveitar. A bola volta com o time do São Paulo. Michel Araújo domina para o time do São Paulo. Michel Araújo, ele vai para a finta. Canta a torcida do São Paulo. Lançamento vem pelo setor de esquerda. Campo de ataque. São Paulo perto do gol. São Paulo perto do primeiro gol do jogo. Dominou, recolheu Rames Rodrigues. Abriu na direita do campo de ataque. Deu boa bola no comando para Rato. Rato para Rafinha. Rafinha domina. Vem cruzamento na área. Levantou no bagulho do gol. Toque de cabeça. O zagueiro tira. Volta Lucas para ganhar a jogada para o time do São Paulo. Deu no toque de bola contigo na intermediária. Recolheu Rames Rodrigues. Cruzamento na área para Caleri. O zagueiro tirou. Voltou para Rato. Ele bate bem. Se atrapalha um pouco com a bola, ganhou na esquerda, São Paulo perto do gol, girou na entrada da grande área, a bola girou, bateu errado, Alisson. Olha, dá uma observada no chute do Alisson. Mas o que é isso, Alisson? Mas o que é isso, Alisson? E aí, do Vale? E aí que o Alisson já acertou uma na trave, mas dessa vez essa bola subiu demais. Detalhe para o Rames Rodrigues, né? Com 2 minutos em campo, já tocou pelo menos 5 vezes na bola, tenta armar o São Paulo. 0-0, segue o jogo no Morumbi. Grupo Souza de Deficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Lima. Bola volta para Rafinha, sai jogando lá atrás com o Rafael, que toca no campo de defesa e vem para o jogo. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. E vem São Paulo pelo setor de esquerda, campo de ataque, bola foi solta à frente do comando para o toque de bola de Lucas. Capricha, Luquinha, ele vem para a finta, Lucas domina para o time do São Paulo, vai para o toque de bola para Michel Araújo, abriu para o toque de bola continua na intermediária, é para Rames Rodrigues, abre na direita do campo de ataque para Rato, depois do toque do Rafinha. Wellington Rato domina pelo setor de direita do campo de ataque, vai para a finta, volta a jogar a Coutinha, abre o lance para Michel, domina para Rames, tenta o toque de bola, Rames domina para a direita, deu, é para Rafinha, cruzou no gol do gol, tentou o Luciano de cabeça, cabeceou para fora, linha de fundo, tiro de meta para a equipe. Ele deu batendo e o Luciano bateu a cabeça no chão, se lamentando com o lance. Dessa vez acho que reclamando de si, né? Porque não tem com quem reclamar. O Luciano estava por ali, o cruzamento do Rafinha saiu. Mais uma bola desperdiçada pelo São Paulo. A LDU tem um a menos, mas se segura em campo e vai chegando à semifinal da Copa Sul-Americana. Mandar um forte abraço pro Jaque, um dos grandes pilotos. Obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço para você, torcedor do São Paulo. Ele ama o Muricy Ramalho, ama o Rogério Ceni, o Jaque. Tá ligado no Futebol Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Recorde do campo de defesa. Já domina o time do São Paulo. Tenta ser jogando. Domina pelo setor de esquerda do campo de ataque. Obrigado pelo elogio, Jaque. E vou dar o sobrenome já. Se ficar falando muito aí. Domina do campo de ataque. Vem pra tenta o toque de bola. Recolhe para o comando de ataque. Tenta a finta em cima da marcação. Domina o time do São Paulo com Rafinha. Rafinha prendeu para Luciano. Tá dentro da área. Já passou. Abriu jogada para Rato. O gol do São Paulo vai sair, eu tô avisando. Abertura frente do comando de ataque, cruzamento na grande área. Tentou bater pro gol, Caleri, inacreditável o gol que ele perdeu. Na pequena área, inacreditável. Se choca com o goleiro Domingues, jogo tá parado. Gol perdido de fato pelo camisa 9 do São Paulo, porque ele estava sozinho depois do cruzamento rasteiro do Rafinha na jogadinha com o Wellington Rato pelo lado direito. O Caleri tenta atacar a bola quase que num carrinho, essa bola pega no pé do jogador do São Paulo, mas sem força, e acaba depois ficando ali embolada com a marcação justamente no goleirão e é afastada. O São Paulo tenta, mas não consegue, por enquanto 0-0. Cara, desculpa, mas o que é isso, Caleri? Mas o que é isso, Caleri? Grande Jacques Magiquartiero. Alô, Jacques Magiquartiero, fanzaço no Mujique do Rogério Ceni. E aí, ele quer o Mujico, o Muricy, o Jacques, de técnico do São Paulo.
Ah, tá louco. O Mugi não vai mais ser técnico do São Paulo. Tá parado o jogo aí do Vale. Tem justamente o goleiro recebendo atendimento depois dessa jogada. Ele acusa o golpe ali depois de ter se chocado com o Caleri. O próprio Caleri também ali abaixa, dá sinais de desgaste também no time do São Paulo. O técnico Dorival Júnior, que já mexeu 3 vezes. O tricolor paulista, que tem em campo neste momento Luciano, Lucas, Caleri, Rames, mas não consegue marcar contra o time da LDU. E aí, Pretzel, tem que marcar, Pretzel! Tem que marcar. Essa calma que o São Paulo teve agora para fazer o gol foi bem interessante. A LDU também tá começando a cansar. Tá com 8 jogadores praticamente dentro da área. Fica só o Guerreiro lá na frente que não segura essa bola. Então fica um bate e volta. O São Paulo tem o domínio total. Também concordo contigo, Ulisses. Vai sair o gol do São Paulo. E 1-0 leva para os pênaltis. Agora tem que ter calma, não pode ter afobação. Esse lance do Caleri foi um lance claro perdido. Dorival reclama agora, a gente vai ter aí pelo menos 5, 6, 7 minutos de acréscimo. O São Paulo tem que ter tranquilidade. Agora, alguém tem que assumir o jogo também, né? É um jogo de muita lateralização. É como eu costumo chegar, como eu costumo falar. Abre demais o jogo, mas ninguém pega a bola para partir para cima, né? Para tentar um drible. E aí tem que entrar o Rames Rodrigues. Esse é o cara do jogo, assim como o Lucas. Um dos dois para decidir essa parada. É verdade, é por aí. Mais ou menos por aí, tem que ir pra cima o São Paulo, não pode mais brincar em serviço, hein? O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 28 jogados, o tempo não para, Bandeirantes marca. 28 jogados, segundo tempo de jogo, girando o placar da Copa Sul-Americana, quartas de final, vale vaga para semifinal. Morumbi continua 0, São Paulo 0, LDU. Esse placar classifica a LDU, que venceu o primeiro jogo por 1-0 na Bandeirantes. Alô, Enzo Ortega. Às 9h30, o Olímpia recebe o Fluminense, tentando reverter o placar de 2-0 para o time carioca no Maracanã, Ulisses. A bola volta no toque de bola, Coutinho. O Enzo Ortega também está curtindo tudo, ligado, acompanhando todos os jogos, tudo que está acontecendo no futebol do Brasil, do mundo. Bola volta, campo de defesa para Serginho do time do São Paulo. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, em vista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola volta para Rato domina para Rafinha. Rafinha prende para o São Paulo, para Lucas de primeira. Girou, boa bola, frente para o Rato. Rato domina na direita para o São Paulo. Tem que meter na área, ele domina, vai sair o gol do São Paulo. Vai sair o gol do São Paulo, abriu para Rafinha, cruzou, levantou na boca do gol. Zagueirão tirou, vem de frente, tentou bater para o gol de primeira. Alisson tira o zagueiro, mas o árbitro deu toque de mão. Tá parado o jogo. E de fato, né? Tocou no braço do Alisson, que estava ali um pouco mais aberto. Essa bola acaba pegando no jogador da LDU na tentativa do chute e depois no braço do camisa 25 do São Paulo. Falta marcada, 0-0. A LDU tem um a menos, mas se segura no Morumbi. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo 99. Vamos chegando quase a 30 minutos de bola rolando. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. E vem pro toque de bola, time do São Paulo, abertura para Rafinha, domina para a direita do campo de ataque. Deu bom passe de bola para o time do São Paulo. Partiu novamente no domínio, recua para o comando, vai para fintar a marcação. Domina o São Paulo, tentou toque de bola. Luciano, Caleri. Devendo muito, hein, Pretzel? Devendo demais. Olha o São Paulo! Lucas ganhou, adiantou, vai pra área, deu tapa na bola, levou pra linha de fundo. O zagueiro vem pra cortar, para volta no campo de ataque, aperta na marcação. Ganha lateral tricolor pelo setor de esquerda. Desculpa aí, Pretzel. Imagina, Ulisses, devendo demais. Agora, não é jogo pro Pato também. Também se você ficar enchendo de atacantes, alguém tem que armar o jogo. Mas não tem problema, eu acho que o Pato poderia entrar. O Pato é o cara do lance. É um lance só pra definir. Põe o Pato também. Faz isso. A bola volta com o time do São Paulo pela direita, vem pra finta na marcação, recolhe o tricolor, abertura, fim do toque contigo no meio de campo, boa Pretzel, recolhe o São Paulo, dominou Rames Rodrigues, levantou, boa bola no comando de ataque, balançou São Paulo, cruzamento na área, vai sair o gol, abertura pra Luciano, bateu em cima do Odé! O Odé se joga na bola, ela vai pra linha de fundo, escanteio o São Paulo, tá maduro o gol do São Paulo no jogo do Vale. No momento que funciona o ataque do tricolor paulista, o Rames Rodrigues joga essa bola na área, jogada do Michel Araújo, parede do Caleri, finalização do Luciano, escanteio do tricolor. Escanteio, levantamento na grande área, o toque de cabeça! Arboleda!
Paulo no Morumbi! Michel Araújo bateu, levantou na boca do gol, Arboleda cabeceou, a balada nas costas do Adé, dá nas costas do Adé e Marinho no fundo da rede. Arboleda! Eu tô dizendo, o gol do São Paulo tá perto, o gol do São Paulo tá maduro, o gol do São Paulo vai sair, e sai, e sai, e sai, e sai o gol do São Paulo no Morumbi. Arboleda, 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 pra explodir a torcida tricampeã do mundo. São Paulo 1, LDU 0, detalhe do gol, o jogo tá indo pra pênaltis aí do Vale. A classificação que pode vir na cabeça de um jogador equatoriano. Arboleda, um dos líderes desse time do Tricolor Paulista. Numa das poucas vezes que funcionou o ataque do Tricolor na jogada do escanteio, já que a finalização do Luciano teve desvio. Michel Araújo no capricho, colocou na cabeça do camisa 5 do Tricolor Paulista. São Paulo 1, LDU 0. Tô chamando, tô falando, vai sair o gol, vem São Paulo. Já já o Pretzel fala, Rato domina, abriu do setor de esquerda, quebra ataque, deu pra Michel. Ele prende o lance, ele toca, ele bate contigo no setor intermediário. O São Paulo tenta descer, é pelo setor de esquerda, quebra ataque. Michel pede, Rames Rodrigues também. A abertura vem no comando, Luciano dominou, girou, bateu pro gol, pegou, largou o goleiro, afasta dali, Valverde. O São Paulo vai fazer o segundo já já. Vem São Paulo, dominou, Rames cruzou, levantou na boca do gol. Zagueirão sobe de cabeça para pôr para a linha de fundo, escanteio para o São Paulo, bater pela direita. Na hora de fazer a troca do freio de radiador, de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flua, marca número 1 do Brasil. Entre os mecânicos, escanteio São Paulo. Lançamento na grande área, desesperada. Ele deu Adé, ele sobe de cabeça, põe para a linha de fundo, escanteio para o São Paulo, bater aí. O Rames Rodrigues cobrou pela direita, Michel Araújo pela esquerda, cobra de novo não. Deixou para o Wellington Rato, São Paulo quer o segundo. Escanteio para o time do São Paulo bater, se posiciona pelo setor de esquerda, cá para ataque, escanteio para o time do São Paulo bater, você ligado no futebol Bandeirantes, vem para fora para a cobrança de escanteio, Rato bateu, levantou na boca do gol, passa por Rames Rodrigues, bola volta para Luciano, ele vai deixar do toque de bola para Michel Araújo, domina para o time do São Paulo, prende no campo de ataque, Luciano, ele tenta o toque de bola, volta curtinho, vem para a tabela, ganhou Michel, girou, vai para a área, tenta o toque de bola, afasta o zagueiro, Luciano é muito fominha, a bola volta no toque de bola com a equipe do São Paulo que sai jogando. E aí, será que a próxima avenida estará lotada ou tranquila? Viu como você vive apostando? Estrela Bet! Jogou, brilhou, a bola volta, esquerda, ataque, Rato domina, vem cruzamento na área, levantou no boca do gol, chegou o zagueiro, vem para cortar, toque de bola, frente no alto, sai o goleiro, se atrapalhou, vem pro toque, houve a falta. Foi infantil, agora o Caleri, ele empurra e faz a falta. O time da LDU se perdeu todo. Até porque no primeiro lance, o goleiro Domingos acaba se chocando justamente com o Adé. E depois o Caleri faz a falta, o torcedor vem junto no Morumbi que pulsa. Canta a torcida tricampeã do mundo. Torcida do São Paulo no Morumbá, vem pro toque de bola do time do São Paulo, a bola foi solta para o Luciano, houve a falta, tá parado o jogo, Rames Rodrigues caindo, falta pro São Paulo bater do campo de defesa aí. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta pelo setor de esquerda, que é para ataque, dominou São Paulo, passou, pode parar, a falta pro São Paulo bater na esquerda aí, e vai pintar amarelo. Justamente pro Ibarra, camisa 32, o carrinho por ali, e o São Paulo tem uma falta perigosa. Lado esquerdo de ataque tá por ali Michel Araújo, o próprio Rames Rodrigues também tomando posição, vem bola na área. E falta pro time do São Paulo bater pelo setor de esquerda, vem pra cobrança de falta Rames Rodrigues, falta pro São Paulo bater na esquerda, 1-0 pro time do São Paulo, jogo tá indo pra pênaltis, mas o São Paulo tá perto do segundo gol, é uma pressão terrível do tricolor, se posiciona a pressão do São Paulo, quer o segundo gol, Rames Rodrigues,
de costas para o banco da LDU, é pela esquerda, ele vem para a cobrança de falta, partiu para a bola, chuveirou na boca do gol, subiu o toque de cabeça, pega no canto esquerdo, Beraldo cabeceou, Domingues pegou. É a noite dos zagueiros artilheiros, quem sabe? Quase o segundo do São Paulo na cabeça de Beraldo Tricolor, que era o segundo para a classificação. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, Pretzel 1-0 São Paulo, ele deu toda a recuada com medo e retardando demais o reinício do jogo, Pretzel. Você chamou o gol e o gol saiu na bola aérea, né? O Arboleda muito bem, agora o Dorival foi bem nas mexidas. São Paulo tem 2 zagueiros e empurra todo o resto do time pra frente, sem volantes, porque não precisa. LDU não ataca mais, então com calma dá pra fazer o segundo, com calma, porque a LDU não tem saída de contra-ataque. O São Paulo é dono do jogo. A bola volta do toque de bola, vem pro toque de bola, Rato protege para o time do São Paulo, tenta o toque com o time do setor intermediário, tá parado o jogo. Quinones tem amarelo, já faz falta em cima de Wellington Rato, pela direita pro time do São Paulo, bater aí. Chega na base do pontapé, né? Ele queria afastar essa bola, acaba afastando justamente o Wellington Rato. Já vai mexer a LDU, camisa 13, Romero. O São Paulo tem nova falta perigosa pelo lado, Rames Rodrigues na bola. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. É falta para a equipe do São Paulo bater da esquerda. Tem jogador da LDU caindo. Mandar um forte abraço, meu amigo Paulinho, grande Paulinho Alves. Abraço para você. Alô, Valmir Gomes, um dos maiores comentaristas do Brasil, da minha querida Curitiba. Meu irmão Valmir Gomes, meu irmão Paulinho. Alô, Rodrigo Fernando, Enio, Tartaruga. Alô, Delfos, o Mágico. Em Curitiba, ligados da Bandeirantes. Alô, Mário Cadeira, obrigado pela audiência. Sinta-se abraçado, o torcedor do brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda do campo de ataque. Obrigado pela sua audiência, torcedor do Brasil. Domínio do campo de ataque, vai pro toque de bola contigo novamente. É falta pro São Paulo bater na esquerda, pois não. Saiu e barra 32, entrou 13, Romero no time da LDU. E vem para a cobrança de falta. É falta novamente para o time do São Paulo bater. É pelo setor de esquerda, pertinho aqui da cabine da Rádio Bandeirantes. Rames Rodrigues para a cobrança de falta. Olha o segundo gol do São Paulo. Levantou no boca do gol. Subiu o zagueiro, corta o perigo. Bola volta no comando, aperta o São Paulo. Tenta descer no comando de ataque. Novamente o time do Tricolor pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do São Paulo bater. Lateral foi cobrado pelo campo de defesa. Já domínio do campo de ataque. Tenta o toque de bola com o time Alisson. Domínio para o São Paulo. Deu para Rato. Rato prende para Alisson. Alisson domina para Lucas. Lucas domina para o time do São Paulo. Enfia a jogada. Solta Luciano. Ele toca errado. Demora muito para passar. Perde o lance. Vem na marcação, mas houve a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta de Michel Araújo para a equipe da LDU bater. Você ligado na Bandeirantes, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, o jogo tá indo para penalidades máximas, 1 pro São Paulo aqui, lá em Quito foi 2-1 para a LDU. Nós temos o jogo indo para penalidades máximas no placar composto, placar de 2-2. Alô Ivan, meu irmão sumiu, tá ligado na Bandeirantes. Obrigado pelos cumprimentos, Ivan. Obrigado a você, torcedor, pelo carinho para comigo. No futebol da Bandeirantes, nesse dia especial de aniversário. Estamos aqui fazendo o que amamos, narrando o futebol. Obrigado, torcedor brasileiro. As manifestações são grandes. Domínio do campo de ataque. Temos o toque de bola contínuo pela direita. Prende o time do São Paulo. Houve a falta. O árbitro manda seguir bola para o time do São Paulo. Sendo jogando no campo de defesa. Já domina pelo setor de direita. Michel Araújo vem para o toque de bola. Solta contigo no setor intermediário. Tenta descer novamente. Vem para o break. O time do São Paulo tenta ser jogando. A abertura vem para Arboleda tenta o toque de bola, Michel, ele consegue buscar a jogada novamente, vem para o toque de bola o time do São Paulo pelo setor de esquerda com Rafinha, o capitão, ele prende, Lucas entra, Rafinha cruza, levantou na boca do gol, toque de Caleri, pegou, largou, pega o goleiro! Caleri de cabeça no canto direito, a bola entrando, o goleiro faz a defesa! Funciona o ataque do São Paulo, no cruzamento do Rafinha, Caleri testou firme sem sair do chão, foi bem o Domingues, defesa em 2 tempos, agora valoriza, ganha tempo por ali, quer as penalidades da LDU, 1-0, vence o São Paulo. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola volta com o time do São Paulo, tenta descer para o setor de esquerda, Lucas ganhou. E aí, Caleri? Caleri, boa noite. Boa noite, Caleri. Tudo bem com você, querido? Veio para o que no Morumbi hoje? Vamos bater uma bolinha? Pô do Vale.
Caleri tava olhando pro Wellington Rato, né? Não sei porquê. Esqueceu que o Lucas poderia servi-lo como tentou de fato o camisa 7. Vacilou o 9 do São Paulo. Tem a bola novamente o Domingues. 1-0 por enquanto, penalidades. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Letícia Cabral tá ligada no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelos cumprimentos, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. A para volta no toque para tenta ser jogando contigo novamente no setor intermediário. Recolhe curtindo novamente no campo de defesa, tenta finta em cima da marcação. Já domina o time do São Paulo para ser jogando, prendeu o Michel Araújo. Ele prende o lance e vai pro giro em cima da marcação no primeiro, soltou pro toque para de Alisson. Alisson caminha com a bola, estica na esquerda para Michel Araújo. Michel Araújo domina pro São Paulo. Ele abre a jogada no meio, Rames Rodrigues pede, a bola foi solta para Alisson. Alisson recolhe a jogada novamente para Michel Araújo, vai soltar a jogada para Rames Rodrigues. Ele domina para o time do São Paulo, ameaça o lançamento à frente, Rato entra, ele prende o lance, abriu na direita do campo de ataque para Rafinha, meia direita, Rafinha solta para Lucas, Lucas domina para o time do São Paulo, ele vai para o toque de bola para o Wellington Rato, Rato volta novamente, é para Rafinha que abre para o Wellington Rato, este domina para o time do São Paulo, vai para fintar a marcação no primeiro, ganhou a grande área, tentou o drible, a bola sai, escanteio direita para o São Paulo bater. E a arbitragem dá tiro de meta, impressionante, o Rato antes que a bola saísse já apontava pro escanteio, a arbitragem não foi na dele não e confirma o tiro de meta aqui no Morumbi. E aí, Pretzel? Foi escanteio, bola bateu claramente no jogador da LDU, escanteio claro, um erro da arbitragem, não tá apitando mal não, seu Alex Herrera, esse foi um dos primeiros erros, né? O Michel Araújo atua pelo lado esquerdo e esse Romero que entrou é lateral direito para fechar o corredor. A bola volta, Rafinha tenta tocar para o time do São Paulo, tenta ser para o jogo, ele faz a falta de ataque, segundo o árbitro. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivos 99. Tá parado o jogo. Para deixar tudo azul do seu caminho, você sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na Cata. A bola volta do campo de defesa para ser jogando. É para do campo de ataque para a equipe da LDU bater falta. Você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você, pois não. Ulisses, Breno Cascardo diminui o placar para o América 2-1 contra o Fortaleza, mas não é o suficiente para se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Tá parado o jogo aí, tá marcada a falta para a equipe da LDU bater lançamento na grande área. Rafinha vem para tirar para o time do São Paulo. Tá parado o jogo. Lateral para o time do São Paulo, bateu pelo setor de esquerda do campo de ataque. Lateral para o time do São Paulo, Cabral pelo setor de esquerda, lateral para a equipe da LDU. Você ligado no futebol Bandeirantes. A LDU gasta o tempo que quer, pratica o antijogo a todo instante, o árbitro permite, Pretzel. Pois é, aí tem que acrescentar, né? Tem que dar 10 minutos de acréscimo. O jogo ficou muito parado, 2 lesões, jogo muito parado. 10 minutos para mim tá bom. É bola cobrada, levantamento à frente, vem no toque de bola, tenta tirar Rafinha, a bola volta para Caleri. Caleri tenta o tapa na bola, sai jogando novamente o time da LDU. Prendeu com Quinones, prendeu no campo de defesa para Adé. Adé domina no campo de ataque, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque para Valverde. Valverde lança a jogada, é na direita, vem cruzamento na área, prende o lance, recolhe para o setor de esquerda, aperta o time da LDU, bola foi solta à frente do comando de ataque. Mas o árbitro para. O Bandeira marcou a falta cometida pelo Michel Araújo. Exatamente, né? Fora do lance, porque o Romero se livra da bola e depois acaba tomando a falta do camisa 15, Michel Araújo. Consegue o que quer a LDU, a arbitragem sinaliza agora. 7 minutos, vamos a 52 no Morumbi. E aí, Preto, ficou de bom tamanho, tchê? Foi falta do Michel Araújo, uma falta de inteligência, mistura a falta de inteligência mais burrice. Que era uma falta desnecessária, o jogador Romero daria a bola para trás. Amarelo para ele, a falta bem marcada. Alô, Luiz Renato, grande Luiz Renato e os filhos, José Guilherme, João Gabriel, José Guilherme, ligados no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, se posicionando no toque de bola contigo novamente, recolhe no comando de ataque, tenta o toque contigo no comando, afasta a zaga, tenta tirar o time do São Paulo, bola volta para Lucas, dominou na velocidade, opa! Adé pegou ele matando o lance. E toma o cartão amarelo, né? Não poderia ser diferente. Adé é forte, hein? Deu um rapa no Lucas por ali que descia com muita velocidade. Mata o contra-ataque do São Paulo que ainda quer mais umzinho para não precisar das penalidades. Vamos a 52.
Nós iremos a 52, chegamos a 46, mais 6 minutos de jogo. Domina o time do São Paulo, tenta ser jogando pelo comando de ataque, prende Michel. Ele vem pro toque de bola, toma falta, tá parado o jogo. E tá sentindo o Michel demais. O Julio pegou ele. É a falta do camisa 26, atacante Julio, né? Que é importante no time da LDU. Marcou um gol importantíssimo, que inclusive força as penalidades justamente no primeiro jogo que ele marcou esse gol. São Paulo tentou cobrar rapidinho, a arbitragem não deixou, 1-0, vence o tricolor. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do São Paulo bater falta na intermediária para o São Paulo cobrar, cobrou rápido, o árbitro mandou voltar e bater de novo. Esse árbitro é uma piada, hein? Do meio do campo de ataque, tenta descer o time do São Paulo, a bola foi chuta para Alisson. Alisson prende o lance para Michel Araújo volta para Alisson, em frente ao banco da LDU. Alisson domina para o time do São Paulo, vai para a finta, gira a jogada para o comando de ataque, tenta o toque de bola, sai jogando o tricolor do Morumbi, você ligado no microfone, Bandeirantes, Rames Rodrigues pediu, a abertura vem para Rato domina pela esquerda, o São Paulo vai fazer o segundo gol, a abertura para Lucas dominou, tentou cruzado na grande área, a bola vai embora. Escanteio para o time do São Paulo, bater pela direita do campo de ataque. No corte providencial do Piove, camisa 18, a jogada do Lucas. Agora o Rames corria ali para a bola para cobrar rapidinho a arbitragem. O que tá fazendo a arbitragem? Não marca o escanteio para o São Paulo. Acaba anulando, me parece, a jogada de ataque do tricolor paulista. E agora cobra a falta o Domingues na grande área. E aí, Pretel? Acertou. Foi tiro de meta. Tá marcado o tiro de meta para a equipe da LDU bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Aperta na marcação para arrancar novamente a equipe da LDU. Bola foi solta à frente do campo de ataque, vem pro break, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. O toque curto vem pelo setor de esquerda, aperta o time do São Paulo para ser jogando. Levantamento foi feito à frente do campo de ataque, vai para a finta na marcação, lançamento para Lucas. Lucas cochilou, perdeu o lance, toma a falta. O árbitro marca a falta para a equipe do São Paulo bater. Vem para a cobrança de falta, o time do São Paulo se posiciona para bater. Lucas cobra a falta, já domina do campo de ataque para Michel Araújo abriu para Luciano prendeu em frente ao banco de reservas da LDU. Ele ergue a cabeça, tem opção de jogo, soltou para Michel Araújo recolhe a jogada, domina para o comando de ataque, vai para a finta, prende o lance, tentou o levantamento do comando de ataque, tenta a finta, tentou o toque de bola contigo no meio de campo, aperta o time do São Paulo, tenta descer, lançamento vem para o comando, é na esquerda, levantamento, cruzamento do Rames Rodrigues para Caleri, a bola vai para fora. Tiro de meta para ele deu bater. Então parece que o Rames Rodrigues está um pouquinho gordo. É, um jogador que não atuava, né? Desde abril, tem alguns problemas assim com relação à forma física, mas com a bola nos pés, como nesse cruzamento, né? Colocou ali na cabeça do Caleri, que fez todo o esforço, desviou, mas não teve a direção do gol. 1-0, reta final, vamos para os pênaltis. É, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E aí, Pretel? Cara, o Rames, ele realmente tá mais lento, mas isso que o PDV falou. Ele bateu o escanteio do gol, e foi um cruzamento bem aberto procurando o Arboleda, e agora esse cruzamento pro Caleri foi maravilhoso. Então, tecnicamente, ele sobra. Tem que ganhar força física, evidentemente. Agora, o São Paulo não tá deixando de ganhar só pela ausência dele desde o início do jogo. Tá faltando e vem pro jogo o São Paulo, a bola para Luciano, tá na área, bateu pro gol, em cima do Adé. Esse Adé parece que ele se multiplica, é impressionante. Zagueiraço. Que zagueiro, hein? A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando, vem pro toque o time do São Paulo. Abertura frente, mata do peito, domina, tenta ser jogando. Rames Rodrigues dá o chapéu. Ele domina do campo de defesa, a torcida gosta. Volta com o time do São Paulo. Rames Rodrigues domina para o time do São Paulo. Tentou partir pelo setor de esquerda, lançamento vem à frente do comando de ataque. Vem o zagueirão para tirar dali, tira o perigo. Valverde toca na bola lateral para o São Paulo bater. Lateral cobrado para Lucas. Lucas domina na linha de fundo, busca a jogada para o time do São Paulo. Vai para dentro da grande área, tentou ganhar o lance. Afasta o time, vem para tirar. Dá um bico na bola. Rodrigues, ela volta para Arboleda. Arboleda tem Rafinha, solta para Rafinha, Arboleda. Ele solta para Rafinha. Rafinha domina o São Paulo, que é o segundo gol. E vem São Paulo. Abertura do meio de campo para Rames Rodrigues. Rames Rodrigues prendeu para a direita para Rato. Rato abre o compras, cruzou na boca do gol, tentou toque de bola. Caleri vai para fora. Mas já marcou falta. Exatamente, né? A falta do camisa 9 que ainda consegue tocar na bola, ela sobe demais. A arbitragem acaba anulando o lance por conta da falta do argentino. Reta final. Mais 1 minuto. E pênaltis aqui no Morumbi. Alô, dona Vera Lúcia em Santos, obrigado pelo carinho da sintonia ligada do microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência.
É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. José Cosme ligado no futebol Bandeirantes, José Alves Macedo, obrigado pelo carinho, pela audiência, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Alô, Alana Castro, obrigado pela audiência, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Muda. O microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Pois não. O Valverde, que entrou no segundo tempo, sai com a 25, entre o camisa 9 ao Zugaray na equipe da LDU, obviamente por conta das penalidades. E aí, Pretzel? É isso mesmo. E o Romero, que é lateral direito, estava numa segunda linha, vai para lateral agora. O Alzugaray fecha no meio para bater pênalti. E o Guerreiro continua também. O Guerreiro não tocou na bola, cara, e continua no campo. E vem para o jogo o time do São Paulo, para fez chuta pelo setor de esquerda, do meio do campo de ataque, o São Paulo não desiste. Abertura para Lucas, dominou, ergueu a cabeça, cruza mal, em cima do zagueiro. A bola volta lateral para o time do São Paulo bater. Levantamento vai ser feito à frente do comando de ataque, aperta o time do São Paulo. Temos poucos segundos de jogo. O São Paulo tem que meter essa bola dentro da grande área. Domina a Arboleda, ele prende o lance, soltou jogada para Rafinha. Rafinha domina, tem Lucas partindo. Rames Rodrigues domina para o time do São Paulo, vai para a finta, abriu para Lucas. O São Paulo não desiste, vai para cima, tenta o segundo gol para evitar os pênaltis, vem para o toque de bola, é para Rames Rodrigues, domina, enfiou boa jogada para Alisson, Alisson prende para o time do São Paulo, deu para Rafinha na direita, lindo lance, linha lateral da grande área, cruzamento no boca do gol, afasta, Rodrigues põe para escanteio. Quando ergue o braço, o árbitro termina o jogo no Morumbi. Vamos para penalidades máximas, Capelanes. Ulisses Costa na emoção, o aniversariante do dia. E São Paulo foi na garra, foi na raça, foi no espírito do Clube da Fé. E o Tricolor tem mais uma decisão por pênaltis nesta temporada. E aí do Vale, o Morumbi virou um verdadeiro inferno contra a LDU do Vale. Pois é, Capelanes, o detalhe é que o Dorival tem os principais jogadores em campo justamente para as cobranças. Ele tem Luciano, ele tem Lucas, ele tem Caleri, ele tem Rames Rodrigues, ele tem o próprio Wellington Rato também, que é cobrador de pênaltis, Arboleda, um dos líderes do time, Rafinha, capitão, que também costuma se arriscar nas penalidades. Ou seja, o Dorival não mexeu as 5 substituições, não fez as 5 substituições, justamente imaginando as penalidades. Luciano, Lucas, Caleri, Rames, todo mundo à disposição de Dorival para as cobranças, hein, Capela? Ah, sem dúvida. O Pretzel para a LDU, querendo ou não, independentemente se vai se classificar ou não, foi uma vitória perder só de 1-0 pelo volume de jogo do São Paulo. A expulsão mudou tudo, né? A expulsão no início do segundo tempo do Alvarado, aí muda tudo, né? E outra, o Zubeldia, ele foi amigo do Dorival, porque o Guerreiro não tocou na bola o jogo inteiro. E outra, era 1 a menos. A LDU jogou com 9, cara. Não falei o nome dele. Exatamente, a LDU jogou com 9, ele não tirou o Guerreiro para botar um jogador de velocidade. Quem não lembra, o Paulo Guerreiro que fez história no Corinthians, viu, gente? 39 anos não tá andando. Olha, era só tirar o Guerreiro e botar um velocista para tentar o contra-ataque. Nem isso ele fez. Então ele correu muito risco. Muito risco. O treinador hoje, ele apostou tudo numa classificação e levar para os pênaltis e deu certo. O São Paulo criou várias oportunidades, não conseguiu botar a bola para dentro. Agora, criou. E o Dorival foi bem nas mudanças, tá? O que o Dorival fez? Eu não preciso de volantes. Ele deu no ataque, tirou o Pablo Maia e ficou com Arboleda e Beraldo, 2 caras atrás. O Rafinha como um terceiro zagueiro sem a bola, quando precisava fechar. Quando não precisava, ele apoiava também. Botou o Michel Araújo de lateral, botou o Rames no meio. Quer dizer, ele ficou do meio para frente com 7 jogadores ofensivos, empurrando o time da LDU. Funcionou, fez um gol de bola aérea e quase ganhou no tempo normal. Uma pena que não deu. Bom, o PDV já trouxe a informação, daqui a pouquinho não vai sair a lista, não tem mais isso, né? Ninguém é obrigado mais a divulgar a lista do primeiro cobrador até o quinto, mas a gente começa a imaginar que Rames Rodrigues, Caleri, Luciano, claro. Os líderes desse time, tecnicamente falando, Lucas. Então, assim, esses 4 certamente vão bater. Aí tem mais um pra bater, né, do Vale? O que você apostaria suas fichas aí, hein, PDV? Eu apostaria no capitão Rafinha. Lembrando que domingo, contra o América Mineiro, com Luciano e Caleri em campo, o Pato foi quem cobrou a penalidade do São Paulo e perdeu. O Pato não está em campo, talvez para alívio do torcedor São Paulo. Bom, então, Pretzel, vamos lá. Lucas, não nessa ordem, tá?
Lucas Luciano, Caleri, Rames Rodrigues e o Rafinha. Eu acho que Arboleda ao invés do Rafinha. Ou Arboleda ao invés do Rafinha. Só acho. Não, sem querer contradizer o PDV. Maravilha. Desculpa aí, PDV. Mas acho que é só o... Vamos acho aguardar. que pode Aí ser tem o Arboleda. Rato também, viu? Ah, tem o Rato que bate. tem o O Rato. Rato bate também. Talvez na vaga até do Rafinha e do É, Arboleda. se forem né? 6 pênaltis, então, são esses 6 ainda. Se deve chegar ser. lá no 6. Se chegarmos no 6, vamos aguardar. Mas fato é que a decisão cresce na pressão no estádio do Morumbi, valendo vaga da semifinal da Copa Sul-Americana. De um lado São Paulo, do outro a LDU de Quito, que tem aí aproximadamente, né, do Vale? Você tá na cabine principal da Rádio Bandeirantes, dá pra ver a torcida visitante. A gente deve ter uns 100, 150 no máximo torcedores da LDU, né? Se chegar a isso, né, do Vale? Eu acho que não chega. No começo do jogo, antes da bola rolar, eu contei 33. Agora deve estar na casa dos 60. Bom, agora a gente consegue ver os capitães, o Rafinha principalmente vai tirar o cara coroa. Vamos ver se eles vão atacar de um lado ou do outro. Eu tô com a imagem da TV aqui, consigo passar em tempo real. Então, cara, ele já jogou, mostrou a coroa, agora jogou, deixou cair no gramado. Ele aponta pro Rafinha. Rafinha faz algum sinal que a gente está tentando desmembrar por aqui para entender, mas dá a impressão que o São Paulo inicia a cobrança de penalidades e muito provavelmente no gol oposto de onde o São Paulo atacou nesta segunda etapa, à esquerda da cabine principal da Rádio Bandeirantes. Vamos aguardar se é isso mesmo que vai acontecer de fato, hein, do Vale? Vamos ver aqui, Capelanes, até pelo posicionamento aqui dos bandeiras, vai ser no gol do portão principal do Morumbi. Pelo menos o Bandeira já está se locomovendo para lá e os times já virados então para o gol do portão principal do Morumbi, justamente onde o São Paulo marcou o gol que leva essa decisão para as penalidades. Capela. Eu não sei se você tem o recurso da tecnologia aí na cabine da Rádio Bandeirantes, uma televisãozinha, só que o Rafinha, ele tá brigando com o árbitro. Ele tá batendo boca real com o árbitro, porque segundo o entendimento do Rafinha, pelo que eu consigo ver daqui, no entendimento da TV, o Rafinha, ele ganha no cara coroa e ele escolhe o lado, mas agora o árbitro coloca a decisão por pênaltis. Ele não escolhe o lado. Do outro lado. Não. Ué, mas ele tá reclamando por quê, então? Não sei que ele tá reclamando disso, mas ele tá errado. O que o árbitro faz? O árbitro, ele põe assim, ó, cara é lado direito, coroa lado esquerdo. Aí ele sorteia o lado, certo? Sim. E depois ele sorteia quem começa batendo. Perfeito. Então o Rafinha se enganou. O Rafinha ganhou pra escolher quem começava batendo ou defendendo. Ah, tá. Então tá bom, deve ter sido isso então. Bom, chegou a hora. O Clube da Fé, a energia, a atmosfera, vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. No tempo normal, São Paulo 1, gol de Arboleda, cobrando o escanteio, o Rames Rodrigues, ele cabeceia e faz o gol. LDU 0, no jogo da semana passada 2-1 para LDU, não há o critério do gol marcado fora de casa. Vamos para as penalidades, alerta de pênaltis, alerta de emoção na voz dele, o aniversariante do dia, na emoção da voz dele, Ulisses Costa. Legal, então, tá certo, obrigado, tá aí o Giba, tá ligado lá no Dalmo, no Guarujá, obrigado pelo carinho da sintonia. O Tutu também tá curtindo, obrigado pelo carinho da audiência. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho pra conosco aqui. Vai pra primeira cobrança o São Paulo, hein, do Vale. Caleri, o camisa 9, abre por aqui as cobranças. Se posiciona Caleri, vem pra cobrança de pênalti pro time do São Paulo, abre as cobranças, 5 cobranças alternadas. Caleri vem para a cobrança, ele vai partir para a bola para o time do São Paulo. Domingos, goleiro de costas para o Caleri. De um joelho no chão, outro dobrado, pedindo, obviamente, proteção para tentar defender a grande, o goleiro do time da LDU. Caleri bate bem também, tá aí o primeiro desafio. 5 cobranças de cada lado, Caleri partiu para a bola, bateu! Gol do São Paulo! Goleirão pro canto direito, bola pro canto esquerdo, não apareceu na foto o goleiro do Vale. Fugindo até um pouco a característica da cobrança o Caleri, né? Ele costuma bater forte, dessa vez praticamente conseguiu deslocar o goleiro, colocou no canto, abre o marcador e chama a torcida junto. Vem Paolo Guerreiro na cobrança para a LDU. Guerreiro para a cobrança da LDU. Talvez por isso ele tenha ficado no jogo. Vem Guerreiro, Rafael tá no meio do gol, todo de preto, goleiro do São Paulo. Guerreiro vem pra cobrança, pra abrir a cobrança pra LDU. Caleri bateu, fez, vai no Morumbi. Guerreiro partiu, bateu, é gol! Da LDU!
cartão amarelo porque mexeu com a torcida. Exatamente, né? Fez ali um sinal com a mão, um C, né? E talvez em alusão ao Corinthians, o Guerreiro bateu o pênalti igualzinho o Caleri, igualzinho. E agora o São Paulo novamente nos pés de James Rodrigues, a segunda cobrança, Ulisses. É futebol da Bandeirantes, vem o James Rodrigues. James vem para a cobrança, partiu para a bola, perna esquerda, bateu para fora! Isolou James Rodrigues, meteu para fora! A principal contratação da janela de transferências, junto com o Lucas, os dois do São Paulo. James Rodrigues poderia marcar o primeiro com a camisa tricolor. Isola a bola no Morumbi, o São Paulo pode ficar em desvantagem. Vem aí mais uma penalidade para o time da LDU, me parece o camisa 13, Romero na bola. É o Romero que vem para a cobrança agora, o 9. Acho que é o 9, hein? Alzugaray. Vem Alzugaray, Alzugaray vem para a cobrança, bateu na trave, entrou! Alzugaray faz o gol. Nesse momento à frente está o time da LDU. 2 pênaltis batidos pelo São Paulo, 1 cometido. Caleri fez, James Rodrigues errou, meteu para fora. Agora o Guerreiro fez. E agora o segundo gol, Alzugaray acabou metendo a bola na trave, ela bateu na trave e foi lá do outro lado na bochecha da rede. Vem quem, Lucas? Lucas, mais uma grande contratação da janela para o São Paulo, camisa 7, assume a responsa aqui no Morumbi. Lucas vem para a cobrança. Domingues no meio do gol. Lucas para bater pênalti para o time do São Paulo. Vale vaga para semifinal. Vale vaga para semifinal da Copa Sul-Americana. Lucas na bola, partiu, bateu. É gol do São Paulo no Morumbi. E como vibra o camisa 7, né? Ele consegue acertar o canto. Bola a meia altura, o goleiro foi nela, mas não alcançou. Pênalti perfeito do camisa 7 do tricolor paulista. E agora vem aí Maurício Martínez. Martínez para a cobrança para a equipe da LDU, que pode seguir à frente no marcador. Martínez vem para a cobrança. Se errar, fica tudo igual nas cobranças. É o que a torcida do São Paulo quer. Você ligada no microfone Bandeirantes. James Rodrigues isolou. Agora vem o Martínez para a cobrança. Rafael no meio do gol. Pênalti para ele, deu bater. Partiu Martínez, vem para a terceira cobrança, bateu. É gol! Humilhou, hein? Partiu para a bola na categoria, escolheu o canto direito. O Rafael, ele dá um tapinha na bola para o canto esquerdo para fazer o gol da LDU. Agora 3 pênaltis batidos pelo São Paulo. 2 gols. 3 pênaltis batidos para a LDU, 3 gols. LDU na frente, vem quem, Michel Araújo? Me parece o Beraldo, zagueirão. O camisa 35, Beraldo, exatamente. Beraldo, que responsa pro Beraldo, hein? Beraldo para a cobrança de pênalti para o time do São Paulo. Vem para a quarta cobrança o São Paulo. Beraldo na bola, partiu para a bola, bateu! É gol do São Paulo no Morumbi! E que frieza do Beraldo, ele nem tomou distância, enche o pé, o goleirão vai nela, meia altura, não consegue fazer a defesa. E agora, novamente o time da LDU tem a oportunidade de ficar à frente no marcador, lembrando que James Rodrigues perdeu a penalidade para a equipe do São Paulo. Agora sim, me parece justamente o camisa 13, o Romero por ali. Muito bem, vem para a cobrança de pênalti. Vem para a cobrança de pênalti agora o time da LDU. Vem para bater na bola. Quinones vem para a cobrança. Quinones, será que vai isolar? Quinones, a torcida do São Paulo não toma distância. Quinones bateu, é gol da LDU. E agora a situação fica complicada para o São Paulo, né? Que fica atrás novamente no marcador, o Wellington Rato. Toda a responsabilidade nesse detalhe, hein? O Luciano pode não cobrar algum pênalti. O Wellington Rato, se perder o São Paulo está fora. Wellington Rato vem para a responsa. Tem que fazer o gol. Se o Rato perder, tá fora. Que coisa, hein, Pretzel?
Impressionante, né? Agora, a batida do Rames, ele dá uma paradinha para tirar o goleiro cai e ele bota por cima da trave. Impressionante o que fez o Rames. Vamos lá, Rato. Vem pra cobrança agora o Wellington Rato. Wellington Rato, se perder o São Paulo tá fora. Se fizer, o goleiro Rafael tem que pegar ou defender o último pênalti da LDU. Wellington Rato, ele vem pra cobrança no gol Domingues. Wellington Rato partiu pra bola, toma distância, bateu, é gol! Humilhou também o Rato, hein? Wellington Rato humilhou, devagarzinho, meteu no cantinho, na bochecha esquerda da rede. Agora as esperanças do São Paulo. Vem Julio pra cobrança. As esperanças do São Paulo nas mãos do Rafael, ou no Julio errar o pênalti. Depois da cobrança do Rato, com paradinha e tudo. E aí, quem sabe, teremos o Luciano nas alternadas. Não cobrou os 5 primeiros pênaltis do São Paulo. Johan Julio, que marcou um golaço no primeiro jogo, tem a responsa de, quem sabe, colocar a LDU na semifinal. E vem pra cobrança, Julio. Ele vem para bater o pênalti para o time da LDU. Se fizer, a LDU está na semifinal. O São Paulo eliminado. Rafael tem que pegar para ir para cobranças alternadas. Julio bateu. É gol da LDU. São Paulo está fora da Copa Sul-Americana. A LDU vai à semifinal. Alô, Capelanes. Ulisses Costa narrou nos pênaltis a classificação da LDU. Está na semifinal da Copa Sul-Americana. Ei, tricolor. E logo com Rames Rodrigues desperdiçando penalidade, hein? E aí, do Vale, o São Paulo foca agora, é claro, na Copa do Brasil, mas dá adeus ao sonho da competição continental, do Vale. Pois é, né? Como é o futebol e o destino das coisas, né? O Rames Rodrigues, contratação mais festejada dos últimos anos, pelo menos pelos lados do São Paulo, a de mais peso, né? A mais surpreendente da janela de transferências. Óbvio que o Lucas também é um craque de bola e retorna ao tricolor, mas todo mundo imaginava que um dia o Lucas poderia retornar. O Rames foi uma surpresa, né? A principal esperança de uma mudança, de um retorno, de um patamar altíssimo do São Paulo, e muito consolado por parte dos companheiros. Solidariedade por parte dos jogadores do São Paulo, por ali com o colombiano, que acabou isolando a penalidade e deixou o São Paulo em desvantagem, porque a LDU teve 100% de aproveitamento. Em que coisa! Veio preparada para justamente eliminar o São Paulo nas penalidades. Agora todo o time do tricolor paulista reunido no centro do gramado, os jogadores se abraçam ali. O próprio tem jogador ali da LDU que chegou ali próximo, deu uma provocada. A torcida do São Paulo não gosta muito, o time não cai na pilha. Agora os jogadores aplaudem a torcida, que retribui. Não temos nenhum tipo de protesto, nenhuma vaia. O torcedor entende talvez o momento que o São Paulo passa, eliminado em casa depois de vencer no tempo normal por 1-0. O tricolor paulista fica pelo caminho na Copa Sul-Americana. Capela. Por um lado, Alexandre Pretzel, antes de abrirmos aqui o apito final, São Paulo vai focar, obviamente, agora na Copa do Brasil, na decisão contra o Flamengo. Vai demorar um pouquinho e vai ter tempo aí para conseguir se consolidar, quem sabe, dar a volta por cima dentro do Campeonato Brasileiro, hein, Pretzel? Eu estava escrevendo aqui o que é o futebol, antes de eu responder a tua pergunta e teu comentário. O Johan Julio no Santos, 21 partidas, 1 gol. Ele tropeçou na bola em algumas partidas. A gente chegou a ironizar em algumas vezes. Ele fez 2 ótimas atuações. Mesmo com 10, ele ainda jogou bola hoje contra o São Paulo e jogou muito o jogo de ida. E o que acontece? Cai para ele bater o pênalti decisivo para eliminar o São Paulo. O futebol é impressionante. Esse esporte, não se brinca com esse esporte. Agora, tudo bem que tu falaste aí, tem o tempo para pensar na Copa do Brasil, mas, João, tinha que ter passado pela LDU, né? Tinha que ter passado. No jogo de ida, jogou muito mal o primeiro tempo, perdeu por 2-1, mas hoje o São Paulo, na realidade, jogou bem mesmo um tempo, né? Primeiro tempo não jogou mal, mas faltou um pouco de intensidade, de força, de jogo coletivo. No segundo tempo, não. Amassou a LDU, mas também com um jogador a mais. E não conseguiu fazer 2 gols. Teve que ir para os pênaltis. Aí nos pênaltis a gente sabe que de vez em quando bate o pavor. E o pênalti errado pelo Rames, o que ele faz, ó? Ele olha pro goleiro, certo? E ele dá uma paradinha. O Domingues cai pro lado esquerdo.
Ele queria que o goleiro caísse, concorda comigo? Ele fez o certo, mas na hora que ele bate na bola, ele pega embaixo e joga por cima da trave. E aí a LDU, com muita eficiência, ganhou nos pênaltis por 5-4. Evidente que o São Paulo queria o título, o Dorival também, e é assim é um iceberg dentro do Morumbi, mais uma vez com a torcida lotando o estádio e o São Paulo caindo fora numa competição. A decisão da Copa do Brasil passa a ser agora, né, o grande objetivo, e passa a ser também aquilo que a gente já falou, né? Aposta em tudo que o São Paulo tem, né? Se o São Paulo tiver que botar só reservas, que não vai acontecer, mas eu estou fazendo uma figura. Lógico. Se o São Paulo quiser poupar o mundo para jogar a Copa do Brasil com tanque cheio, com todo mundo a 100%, vai fazer, porque é o que restou. Mas hoje, os São Paulinos esperavam que o São Paulo conseguisse fazer o que fez anteriormente, sempre correndo atrás da máquina e conseguindo virar dentro do Morumbi. Hoje não virou. Ô, Pretzel, mas cá entre nós aqui, logo James Rodrigues perdendo o pênalti. É impressionante. O que é o futebol? O futebol, né? é impressionante. E outra, ele tirou o goleiro da jogada. Olha pro lance. O Domingos já cai. Quando o Domingos já tá no chão, ele bate por cima. Era só empurrar a bola pro meio, né? É. Parece os nossos pênaltis no PlayStation, mas é uma verdade. É verdade. O goleiro cai e eu chuto pra fora. Viu? Foi um negócio assim. Barrinha, exato, né? aperta, enfia o dedo no botão com ansiedade. Foi o que o Rames fez hoje. Com ansiedade, chutou a bola por cima. Joga videogame, Xandão? Muito. É, joga bem? Muito. Vamos tirar um quebra qualquer dia. Não dá, tu não aguenta. 9h16, vem aí o apito final. Bandeirantes com Enzo Ortega, direto do estádio do Morumbi. Pegando essa vibe triste com a eliminação do São Paulo, o repórter Bandeirantes Paulo do Vale, já com a entrevista coletiva de Dorival Júnior e, claro, a análise sempre contundente de Alexandre Pretzel. O apito final da Bandeirantes. Vem aí, torcedor do Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você.